Fica tranquilo. Assim vê que eu tô lendo? Não faz mal, não faz mal. Dá pra ver? Dá. Pô, tá errado essa... Não, está fixe. Tá enquadrado certo? Então Tá, vambora. porque assim, somos dois, é normal que apanhe mais coisas. Mas a nossa cabeça está perto aqui do limite? Não, está com um espaço considerável. Mas então ainda apanhava mais da mesa, estás a ver? Mas apanha-nos aos dois, não apanha? bom. Pronto, é o que importa. Bora. Bora então? Siga. Claquete. 2. Bora. Já foi, Rodrigo. Eu sei. Pumba. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira e ao meu lado... Olá malta, Marco Pinheiro, bem-vindos ao Zuga. Nosso objetivo aqui com este podcast é tentar unir um bocadinho da cultura brasileira e portuguesa. Como tal, convidámos malta interessante e falámos sobre temas interessantes. Quem é que temos hoje connosco? Hoje temos aqui um convidado especial. O nome dele é Pedro Monteiro. E eu vou ler aqui o texto que ele mandou para mim, que eu achei espetacular. Pedro Monteiro, 17 anos, quase a ir para a universidade, onde pretende seguir direito. É a junção de dois mundos, o mundo dos videojogos e o da leitura. É apaixonado por jogos, política, literatura e por falar com quem quer que seja. Ou seja, o gajo gosta de falar. Tá no podcast, tá no lugar certo. 3 horas de podcast hoje. É isso. O desconhecido inquieta-o. Por isso, considera que tem uma necessidade de estar constantemente a aprender. Interessante ou não é? Incrível. Uma pessoa com 17 anos a pensar que tem coisas para aprender. É isso. Nunca antes visto. Pedro Bem-vindo, Monteiro, Pedro. seja bem-vindo. Obrigado. E aí ele já falou que gosta de falar de política. E eu Vai ser o tema gostava quente hoje. E eu gostava já de começar com esse tema, tentando entender um pouquinho como brasileiro há pouco tempo em Portugal, perguntando para o Pedro, como é que funciona a política portuguesa? Eu já vi que tem algumas diferenças, tem primeiro-ministro, então se puder passar assim por um resumo da política portuguesa para eu tentar entender um pouquinho, depois eu até posso falar um pouquinho da política brasileira para quem está nos ouvindo também daqui de Portugal também não conhece. Como é que funciona a política portuguesa hoje de forma resumida, Pedro? Pronto, a política portuguesa é um regime semipresidencialista e parlamentarista. Ou seja, assenta acima de tudo na divisão dos poderes, né, como nós conhecemos hoje como um Estado de Direito Democrático, com o poder legislativo que cabe à Assembleia da República, mais conhecido como o Parlamento, onde estão os 230 deputados. Ok. O poder executivo que cabe à figura do Presidente da República e o poder judicial aos tribunais. Porquê que Portugal é um regime semipresidencialista? Porque cabe ao Presidente da República, tem um dos poderes que é a chamada bomba atómica. Se o Presidente da República bem entender e se encontrarem reunidas todas as condições, ele pode dissolver o Parlamento. No entanto, o Presidente continua a exercer o seu cargo. Ok. Há outros países em que, em vez de semipresidencialismo, é o semi-parlamentarismo, porque esse poder incide sobre o Primeiro-Ministro. Mas, no fundo, quem legisla, quem cria as leis, quem as promulga é o Parlamento e o Governo, e as eleições mais importantes acabam então por ser as eleições legislativas, que são para os deputados à Assembleia da República, o partido que tem mais votos. Depois há conversações com o Presidente da República, ou seja, há as eleições, o Presidente da República reúne com cada partido e cabe ao Presidente da República escolher aquele partido, aquela pessoa que mais condições tem para liderar. Normalmente, não fugindo à regra, é o partido que tem mais votos, mais eleitores. E, portanto, funciona assim de uma maneira mais simples, mas também na Europa é o normal, é o tradicional. Tá. E se você quiser perguntar, pode falar. Não, eu só queria dizer que quando ele diz dissolver, não é mesmo dissolver as pessoas. E quando ele diz bomba atômica, não? não é mesmo uma bomba atômica. Pensei que era bomba. É só a expressão. Ele tinha uma maleta com código, né? Vira a chave. Perguntando aqui do primeiro-ministro, o que eu ouço dizer, e aí isso me estranha, porque no Brasil não é assim, não, aqui o presidente não manda em nada. Você já disse já que ele tem ali um poder, mas quem manda é o primeiro-ministro. Por que as pessoas dizem isso? Porque é que as pessoas dizem que é o primeiro-ministro que manda? Que manda, isso. Sim, eu acho que é exatamente por causa disso. Ou seja, cada partido tem um programa, né, o chamado programa eleitoral, e o primeiro-ministro eleito, né, o que ganha as eleições, acaba por tentar cumprir esse programa, ou seja, as propostas são feitas pelo governo. Portanto, o Presidente da República tem o direito de vetar essas leis, se ele pelo seu entender, bem achar que a lei deve ser vetada. No entanto, o que acontece é que, por exemplo, chegou a acontecer com a lei da eutanásia,
não entrando especificamente no tema, mas o que aconteceu foi o Parlamento aprova, com maioria absoluta como tem que ser, o Presidente da República, neste caso, vetou a lei, essa lei volta ao Parlamento e se o Parlamento aprovar em nova discussão, o Presidente da República já não pode fazer nada. Ou seja, no fundo, a grande parte do poder decisivo encontra-se sempre no Parlamento. Por isso é que aqui temos mais uma ideia de um Primeiro-Ministro que é o Primeiro-Ministro que manda e o Presidente da República mais, digamos, mais ligado às questões diplomáticas e muito mais à imagem da nação. Muito mais preocupado com a imagem exterior daquilo que é Portugal e transmitir essa mensagem para o exterior. Enquanto que o Primeiro-Ministro é o responsável pela mensagem a passar a nível interior a todos os portugueses. É quase como se ele controlasse ali ele funciona como moderador, não é? Exato, exatamente. E tem uma noção mais abrangente daquilo que se está a passar, não é? Exato. No fundo é isso. O Presidente da República, por exemplo, nos tempos da pandemia, tenta ser o fator que equilibra as frentes da oposição que dizem vocês não podem fechar o comércio e o governo que diz que nós temos que fechar o comércio, e o Presidente da República tenta exatamente fazer isso, fazer com que, como se costuma dizer, no centro está a virtude e, portanto, procura conciliar e eu diria que também uma das vantagens deste regime, e exatamente também como disseram, de ser esse fator moderador, é o Presidente da República não andar de mãos dadas com o Governo, como nós costumamos dizer. Ou seja, comprometido àquilo que é ou não. Agora, claro que na prática, em alguns casos, já vimos que não é isso que acontece, mas é exatamente isso. É como se fosse uma third party, uma terceira pessoa que opina, muitas das vezes tem o poder e outras não têm, mas a opinião dele é sempre tida em consideração. E hoje nós temos aí como presidente, quem é o nosso presidente Marcelo hoje? Rebelo de Sousa. Marcelo O homem das selfies. O homem das selfies? É um homem que vai mergulhar na praia, tem fotos ali sem camisa. Essa é a imagem pro exterior, é isso? É isso daí? É sim, eu acho que... É o homem do povo? Exato. Isso ele pode ser muito criticado por isso, não é? Porque pode ser visto como algum populismo. Sim. Ele, por exemplo, se ele fosse vazio de ideias, esse lado mais sentimental e mais próximo dos eleitores acaba por o safar. Suprir, né, de alguma forma. Exatamente. Mas de facto mostra também aquilo que o professor Marcelo sempre foi. Sempre foi alguém muito próximo, sempre foi alguém muito empático, muito carinhoso, muito preocupado com ouvir a opinião dos demais. Agora, se isso simboliza boas políticas ou boas decisões... Não precisamos entrar exatamente. Mas sim, ele é conhecido por causa disso. Mas ele é conhecido por causa disso. A ideia é entrar. E aí, traçar um perfil também do primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro? E aí, as tuas primeiras impressões dele. Assim, o primeiro-ministro é o António Costa, é secretário-geral do Partido Socialista. Ok. Assim, a opinião que eu tenho, eu não sou apologista das ideias dele, no entanto, aquilo que eu acho é que neste momento é alguém que está completamente exausto e que não tem condições para continuar no poder, pelo menos numa perspectiva de 2 anos. Principalmente, não é, por causa da pandemia. Mas é assim, António Costa também já está na política há muito tempo. Começou como deputado, depois acho que foi à presidência da Câmara de Lisboa. E aqui também há um percurso político, no fundo, que traça os futuros primeiros-ministros. Normalmente, quem tem ambição de ser primeiro-ministro ou presidente da República tem sempre preocupação de passar por aquela que é a maior autarquia do país a nível da importância, que é a capital de Lisboa. Boa. E aí, só para fechar agora, quiser a gente entrar um pouquinho mais, quanto tempo o presidente... quando eleito fica no cargo, ele pode ser reeleito, primeiro-ministro também mesma coisa, você pode também dar um resuminho pra gente, a gente fecha e começa a entrar em outros temas. Sim. Tá, Marquinhos? O Presidente da República é de 5 em 5 anos, 5 em 5, só podendo cumprir 2 mandatos, muito à semelhança daquilo que é a presidência dos Estados Unidos, da América. Cumpre um mandato sendo reeleito, não pode ser reeleito nas próximas eleições, que é o que, por exemplo, está a acontecer neste momento com o Marcelo. Isso que eu ia perguntar, está a acontecer com Marcelo ele foi eleito este ano, em janeiro, e já não se pode candidatar nas próximas. Já para o Parlamento, para o Primeiro-Ministro, são de 4 em 4 anos, e aí não há um limite propriamente estabelecido de que certa pessoa não pode ser Primeiro-Ministro durante 16 anos ou 30 anos. Eu diria que não há esse limite exatamente porquê? Porque normalmente
o primeiro-ministro é sempre o líder do partido. Sim. E os líderes do partido mudam, Ok. eu diria de 4 em 4, também muito à Já semelhança. acontece essa de mudança 8 em 8. naturalmente, né? Sim, até porque o partido, sendo um primeiro-ministro que faça um bom trabalho, chega a uma altura em que ou é mais do mesmo ou estagna e, portanto, o Precisa partido mudar, acaba né? por exigir essa mudança. Entendi. Boa. Marquinho. Não, é assim, eu só tenho uma dúvida. Só tenho uma. Eu, se não te conhecesse, não diria que tinhas 17 anos. Isso, tu já falas à político, portanto já estás no bom caminho. Mas eu não estou para vender nada. Mas também se queres seguir Estou aqui para direito, vender. também se queres seguir direito, isto também é É, muito já importante. está no esse caminho, fator né? de comunicação, não é? Pá, como é que tu calhaste neste mundo? Como é que tu começaste a interessar pela política? Eu com 17 anos, a minha maior preocupação era o quê? Não sei. É, o melhor seu Certamente, prazer. não, certamente não era o sistema político português. Minha esposa vai assistir isso, não posso falar, mas pronto. 17 anos você pensa em outras coisas. Não, foi exatamente aquilo que eu já tinha a contar. Foi por volta dos 13, 14, quando eu me comecei a perguntar, não é? E quando nós às vezes falamos de filosofia e falamos de política, dizem que as crianças são os maiores filósofos porque têm sempre tendência a perguntar porquê. E aquilo que eu me perguntava aos meus 13 e 14 é como é que é possível os meus pais, tão novos, e os meus avós estarem totalmente saturados da política. Porque é que aquilo traz tanta revolta? Porque é que aquilo traz tanta angústia e parece algum incómodo em falar de determinados assuntos? Aham. E porque é que eles não aprofundam? E portanto, o questionar-me exatamente sobre isso fez-me aprender tudo aquilo que era a política. Portanto, foi, eu diria, por um mau motivo, digamos assim, por um motivo de revolta e de insatisfação, que eu acabei por pesquisar mais e compreender melhor a revolta dos meus pais. Boa. Eles dizem o típico de os políticos são todos iguais. Sim, Pois, toda a gente sim, diz não isso. fogem à regra. Não fogem à regra. E são, é verdade, é verdade. E o que tu indicaria para sei lá, para um adolescente que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente? Como é que você começou? Leitura? Você foi buscar Assim, em eu algumas comecei por fontes? vídeos, Vídeos. porque é o mais fácil. E agora há muitos canais da School of Life ou Vox, há muitos canais interativos Sim. com os cartoons, com explicar as ideologias de forma mais simplista, não é? Porque isso depois acaba por ser uma das consequências de aprender política ou qualquer outro assunto, apenas e só recorrendo ao fator audiovisual ou a vídeos, Sim. porque compacta muito, mas é exatamente foi nesse sentido do estimular. O ver esses vídeos, o perceber o quão interessante é que podem ser as teorias. Aliás, eu lembro-me, a primeira coisa que eu fiz foi as teorias e as suas problemáticas. Ou seja, a apresentação da teoria, o que é que cada um defende, o que é que essa Sim. teoria defende, e depois os contra-argumentos, aquilo que procura refutar. Porque no fundo é isso que é interessante na política, é o debate de ideias, é a troca, o eu perceber, o eu num dia ter tanta certeza que isto é que vai funcionar, Sim. e no dia a seguir conhecer uma pessoa que me diz exatamente o contrário e até tem 3 ou 4 argumentos que são sólidos e que são capazes de me persuadir no fundo, e eu acabo por mudar de ideia repentinamente. Portanto, eu diria, o meu conselho é serem autodidatas, é recorrerem a vocês próprios e à internet, aos livros, e aprenderem por vocês próprios, tirarem as vossas interpretações e nunca irem naquilo que a grande maioria das pessoas diz. Porque se no fundo formos por aí, não vamos votar, estamos só incontentes com o regime, não apresentamos provas de que efetivamente queremos mudar alguma coisa. Portanto, o meu conselho vai nesse sentido. Vídeos, procurar dentro da política aquilo que mais me chama, o que é mais interessante, se é a área da comunicação, se é o que é que um político faz, o trabalho legislativo, de redigir documentos e tudo mais, e leis, ou se é as teorias, se é o lado mais teórico, perceber o que é que X pensador diz, e a partir daí aprofundar, porque no fundo, quando começamos, ninguém aprofunda sobre nada, aprendemos sobre tudo um pouco e depois tomamos os nossos rumos. Boa. Marquinho? Pá, eu queria começar agora a perceber um bocadinho mais o que é que tu pensas, não é? Porque é impossível falar de política sem Sem entrar dar no que é que tu opinião, pensas, claro. não é? Eu queria perceber de tudo aquilo que tu estudaste até agora, tudo aquilo que tu começaste a pensar, não é? Porque a política faz muito essas coisas, não é? E já foi interessante ouvir dizer que eu depois vou ouvindo e vou mudando de opinião. Isso não é propriamente uma coisa comum de se ouvir, não é? Então eu queria começar a pensar
com que correntes é que te identificas? O que é para ti, o que é para ti importante na política? O que é que te cativa? E com o que é que te identificas das diferentes ideias que existem? Sim, eu identifico-me mais com as correntes liberais, eu diria numa perspectiva mais económica. Cá dos meus, Rodrigo. Convidamos bem. Numa perspectiva mais económica, numa perspectiva social e política, identifico-me. Porque depois o problema das ideologias e dos rótulos e dos conceitos é que ao longo do tempo elas mudam porque os líderes que encabeçam essas ideologias mudam. Por exemplo, a social-democracia, na sua tradição e na sua origem, é no espectro político de centro-esquerda. Mas, por exemplo, hoje em Portugal, o Partido Social Democrata está associado a um centro mais inclinado para a direita. Ou seja, liberal eu acho que é o conceito mais certo porque é intemporal. Liberal significa ser a favor da liberdade, promover liberdade individual, liberdade de direitos, liberdade de deveres, acima de tudo dos deveres, mais do que os direitos, porque direitos todas as ideologias acabam por promover, cada um vem disso facilmente, mas a ideia da responsabilidade individual, dos direitos individuais, da minha vontade, não de uma forma egocêntrica nem narcisista, mas sim numa forma de eu tenho que assumir a minha responsabilidade antes de cobrar os outros, antes de cobrar a sociedade, antes de cobrar de ti, da minha turma, da minha escola, dos meus pais, da minha família, eu tenho que exigir de mim mesmo. E eu tento passar um pouco disso também para a política e perceber que a vontade individual é um dos campos que para mim é inviolável. Agora, ideologicamente, aquilo que eu estava a dizer é que a nível económico sou liberal, mas não sou a nível político tão liberal porque eu acredito que o Estado deve existir. Há uma razão para o Estado existir. Não acredito é que o Estado deva ter poderes a mais, não é? E que não caia no excesso do poder, mas também não acredito que o Estado não deva de existir. É um bocado ambíguo, não é? Mas eu diria que as ideias também vão mudando, lá está, mediante a pessoa, Claro. mediante a liderança, e portanto é muito difícil dizer, até porque eu estaria a mentir se eu dissesse que sou X ou Y, porque daqui a 10 anos, ou mesmo daqui a uma semana, identificar-me-ia com outra ideologia. Eu espero que na próxima hora, porque tu estás a dizer que não és contra o Estado, eu espero mudar a tua opinião. Vamos ver. Não, Pode ser que estou a sim. brincar. Pode ser que sim. Eu queria dizer que ele já tem meu voto, viu? Só com esse discurso já ganhou meu voto já. O discurso, maneira de falar, vai ser formado em Direito, imagina. E já posso perguntar já, nessa brincadeira do tem meu voto, você pensa em se envolver com política de fato, como político? Assim, já pensei, Ok. já me ocorreu, mas eu não vejo isso como uma prioridade. Eu acho que se a vida me proporcionar isso, e há uma coisa que eu tenho bem clara desde logo, a política nunca será uma forma de fazer carreira, Ok. nem uma forma de sustentar uma carreira. Eu acho que a política não deve ser vista como um fim. Acho que a política deve ser vista com... Eu devo construir a minha carreira na minha área de gosto, na minha profissão, e se a vida me proporcionar, já pensei, por exemplo, não a nível nacional, mas algo mais reduzido, a nível local, a nível da autarquia, da junta de freguesia, porque aí é onde se tem mais contacto com as pessoas, é o contacto mais direto. E aí minha pergunta era nesse sentido, porque desde o momento que você tem essa dúvida, né, por que meus pais, por que meus avós, por que as pessoas têm essa distância da política, e aí você começa a se interessar, começa a estudar, e aí me faria confusão se você dissesse assim, não tenho interesse nenhum, porque como você usaria todo o teu conhecimento, Certo. tudo que você está aprendendo, talvez só influenciando pessoas para que elas estudem mais sobre política, mas por que de fato uma pessoa como você, com esses pensamentos que você acredita serem certos, não vai lá e, olha, eu vou aplicar de fato o que eu acredito que seja verdade, Sim. seja o correto. Então, assim, me faria confusão, mas tu já deixou ali uma janela aberta. Sim, até porque assim, deixo sempre essa janela aberta porque acho que, principalmente na idade em que eu estou, não podemos fechar portas a qualquer oportunidade que seja, mas também é uma forma de contrariar tudo aquilo em que eu ouvi à medida que fui nascendo. Portanto, se eu puder marcar pela diferença, no mínimo que seja, lá está, nem que seja na minha junta de freguesia, na minha câmara, é uma forma de fazer acreditar aqueles que estão do meu círculo, porque
se eu fizer acreditar uma pessoa, essa pessoa pode fazer acreditar 10 e esses 10 vão fazer acreditar 1000. Ou seja, o foco não deve estar em eu fazer acreditar o máximo de pessoas possível. Está em eu fazer acreditar o próximo. Se eu fizer com que o próximo acredite em mim e se eu efetivamente liderar com esse exemplo, com ações, que valem mais do que palavras, sim. se eu demonstrar isso, essa pessoa vai sentir aquilo que eu sinto e essa paixão e esse gosto pela mudança, pela procura, pelo conhecimento, e depois acaba por repercutir isso àqueles que lhe são mais próximos. Eu já tenho discurso de político Não, já. mas estás a ver, Rodrigo, estás a ver isto. Eu já tenho meu voto, Marco. Não, já estou em desacordo com o que ele está a dizer. Porque é assim, convencer pessoas, essa pessoa vai convencer a acreditar no indivíduo. Por amor de Deus, não. E fazes uma lei e obrigas toda a gente a fazer o que tu queres e acabou, não é? Assim é que é. É mais simples, É né? mais simples. Não, mas olha, eu tinha uma pergunta para ti. Qual é tu, porque tu és antítese deste, na minha visão, daquilo que é a cultura portuguesa. E eu queria perceber, na tua opinião, o que é que tu achas e na tua idade também, certamente tens vários colegas da tua idade com quem tu partilhas a tua vida. Existe interesse em política em Portugal? Existe educação à política em Portugal? Porque normalmente eu ouço as pessoas darem muitas opiniões toda a gente tem uma, não é? Sim. Mas não as fundamentam, dizem, eu sou assim porque isto é que significa ser boa pessoa, ou eu sou de esquerda porque eu gosto de cuidar dos outros, qualquer coisa assim, estás a ver? O que é que tu achas sobre isso? O que é que tu achas da cultura portuguesa no que diz respeito a isso? Assim, quanto aos jovens, eu acho que há algo um bocado simples, que é, os jovens gostam de política, não gostam de politiquices. E isto quer dizer o quê? Eu acho que os jovens hoje, e dando o exemplo das alterações climáticas, que eu acho que é onde se vê mais a mobilidade e a união dos jovens, eu acho que eles estão, não diria prontos, mas eles têm vontade de fazer política, não têm a paciência para discutir o que é que X ou Y fez, porque é que este é melhor que aquele, este fez melhor que aquele e aquele fez umas coisas más, porque no fundo eu acho que a sociedade civil como um todo, e não aí já não especificando nos jovens, aquilo que eu, por exemplo, a minha mãe trabalha num café e é um bocado antagónico, porque o melhor do meu tempo às vezes eu passo lá e o pior do meu tempo às vezes eu passo lá, porque é o contacto direto com aquilo que as pessoas dizem. Certo. E aquilo que as pessoas dizem e o foco das pessoas enquanto passam as notícias é exatamente esse, é falar das pessoas, é culpar as pessoas, é tirar a culpa para as pessoas. E eu não digo que isso é ilegítimo. Efetivamente, se um político ou um primeiro-ministro fizer um mau trabalho, ele será castigado por isso, na forma de que nas próximas eleições naturalmente não deveria ganhar. Agora, eu acho que o foco deve estar porque é que aquela política é má, porque é que aquela política é má em Portugal, porque eu acho que esse é outro problema, ou seja, a política não é igual em todos os países. Uma medida a ser implementada em Portugal nunca poderá ser a mesma, com as mesmas repercussões noutro país, pela dimensão territorial, pela economia, Contexto, pela mentalidade, né? Pelo contexto, pela época. Yeah. Mas eu acho que a sociedade civil está mais preocupada em fazer julgamentos em praça pública e a opinar dessa forma, porque é o mais rápido e é o mais simples. É o mais simples. É o mais simples, porque apontar o dedo à pessoa acaba por ser mais fácil do que apontar o dedo a uma ideia. Porque a ideia tem sempre aquela complexidade por trás dos argumentos, né? E o que é que é eu vou propor, né? Exatamente, e eu acho que e também é muito na rotina, o apressar, a pressa com que hoje vivemos é cultural, né? É cultural também. cultural. Você cresceu vendo seu pai, seus Sim. avós reclamando e falando mal de política, falando mal das pessoas e não das ideias, né? E vamos ver assim, na própria política isto acontece. Os tucuoques, Sim, não é? sim, o atacar é a personalidade Daí em vez o das populismo, ideias, o acontece chamado a toda hora. populismo e a Sim. chamada demagogia. Então isto não é nada mais do que imitar o que os próprios políticos Certo, fazem uns com os outros. certo, não? E os próprios certo. não criticam E as ideias de uns dos outros. Certo, e é exatamente isso. Portanto, o populismo, mas também é curioso nesse sentido que, por exemplo, se um político é populista, as pessoas apontam-lhe o dedo por ele ser populista. No entanto, essas pessoas não deixam de ser populistas no seu círculo. Não deixam de ser populistas quando vão a um café e têm este tipo de atitudes. Agora, sim, que os políticos, e alguns deles, e algumas ideologias também são demasiado demagógicas e populistas, também são, obviamente, o reflexo daquilo que é o povo, porque os políticos não são uma classe diferente daquilo que é o povo. Eu acho que essa é uma concepção errada que muita gente tem, e aí vem da sobreposição do Estado e da imaginação e da conceitualização do Estado enquanto figura máxima e super poderosa, que no fundo diminui a minha pessoa. E portanto eu espero deles aquilo que eu próprio não faço, mas os políticos são humanos e portanto erram da mesma forma que nós e pensam da mesma maneira que nós.
Porra, imagina, Rodrigo. É sempre alguém que toma uma decisão, não é? Tem que ser Afinal, alguém, o né? Estado não é uma figura divina que toma sempre E as melhores aí decisões. Tem uma concordamos. pessoa aí por trás, concordamos. né? Incrível. O meu pai costumava dizer muito uma coisa, né? E eu gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isso. O meu pai costuma dizer uma coisa que é: alguém tem que ter mão nisto. Numa coisa ele está certo, alguém. Não diz, Alguém, ao menos, não diz quem. Ao menos não diz tipo, olha, não diz quem, nem diz, não, o Estado tem que ter mão nisto, não é? Porque o Estado é sempre uma pessoa, um conjunto de pessoas que estão tão suscetíveis ao erro como Certo. nós. Certo. O que é que tu achas da nossa relação aqui em Portugal com o Estado e com aquilo que é o seu papel nas nossas vidas? E repara que ele não diz pessoas, ele diz a sociedade civil. É, isso aí. É. Esquece, meu, ele já está noutro nível. Mas o que é que tu achas sobre isso? Assim, eu olho para Portugal como uma sociedade muito dependente do Estado. E eu, quando digo dependente, não é na questão do discurso fácil dos subsídios ou da subsídio-dependência, até porque eu acho que esse não é um problema assim tão grave como as pessoas o pintam, Certo. e aí lá está, é o populismo, mas é dependente na questão em que, se tiver um problema, está à espera que o Estado o resolva. Se houver outro problema, a pessoa pensa que foi o Estado que o provocou e não a própria pessoa. Portanto, é esta questão de recorrer ao Estado para resolver os meus problemas, ou então ficar sentado no sofá à espera que as próximas eleições venham, e venha o próximo Primeiro-Ministro, e venham os próximos partidos e o próximo Governo mudar as coisas, mostram que a sociedade vê o Estado como uma força superior à sua. E nisto há uma frase de um dos filmes que eu recomendo, que não é bem sobre política, mas tem muitas menções, que é o V de Vingança, que fala sobre o 5 de novembro do Reino Unido. E uma das frases é: o povo não tem que ter medo do governo, o governo é que tem que ter medo do povo, das pessoas. Porque o poder está nas pessoas. E a realidade é que mesmo a democracia como a vemos hoje, com as suas falhas e com os seus defeitos, que tem muito, aliás, o pai da filosofia, o Sócrates, era contra a democracia, nós temos que ver sempre aquele que é o lado positivo. É que o poder está mesmo nas mãos do povo. O povo vai votar, o povo escolhe quem representa. Agora, tão depressa representa para o bem, como também representa para o mal, e para os defeitos e para todas as consequências negativas que aí advêm. Agora, sobre alguém tem que ter mão nisto, eu vou um bocado na onda daquilo que é a onda liberal da mão invisível. Não é? E de obras como 1984, do Orwell, do controlo do Estado absurdo e deslimitado, total, completamente. não é? Total, completamente. E quem vê o livro, que é inspirado no. Quem vê o filme. Rodrigo? Já ouvi falar, Há um mas filme nunca de li. Quem vê um filme, sim, que há um filme, já é sabia. antigo, acho que é Só li o livro ainda. dos anos 60 ou 70. Lá está, é inspirado no livro. Que também é curioso, o livro é antigo. Eu se não estou em erro, é dos anos 20 ou dos anos 30. Eu não tenho certeza. Eu sei que, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente ali com a tentativa da União Soviética tentar contaminar o resto da Europa, porque eles também tiveram um papel muito importante naquilo que foi a derrota da Alemanha na altura, houve uma batalha ideológica muito grande. Sim, E claramente, sim. na altura, o capitalismo e o mercado livre ganhou. Sim, Falando da Guerra Fria? sim, que isso é o que dá origem Isso é à o que dá origem à Guerra Guerra Fria. Fria. A Guerra Fria Tá. foi caracterizada exatamente por esta batalha Uma ideológica. guerra sem tiros, né? Sem balas, sem Sim, canhões. sim, É sim. ideológica, né? Exatamente. Quem chegava primeiro no Quem espaço. é que construía primeiro, isso, quem é que tinha Exatamente, primeiras melhores exatamente. armas. Depois com o culminar da completa destruição da União Soviética e o Os Estados Unidos desmembramento, ganhou, né? claramente houve aqui uma vitória por parte do mercado livre e por sim. parte das ideias mais Sim. capitalistas. Agora, eu acho que essa batalha está a ressurgir. Eu acho que essa batalha está a Sim. ressurgir novamente. Existe claramente aqui uma... Só que agora não é entre a União Pois, Soviética, é entre a China. exatamente. É com a Pois. China e os Estados Unidos. Não, mas já se vê muito aqui, vê-se muito nos nossos países, não é? Sim, Existe a sociedade é mais polarizada. exatamente, é mesmo isso. Sim. Então vocês estão dizendo que hoje, não diria uma guerra fria, mas algo ideológico está surgindo no mundo. E aí, meio que Estados Unidos de um lado, China do outro. Sim. E aí E mesmo cada dentro um. da Europa. E na dentro- Europa, cada um está escolhendo o seu. Dentro da Opa, Europa e entre o nacionalismo e o europeísmo. Ou seja, aqueles que acreditam no projeto da União Europeia e Sim. aqueles que acreditam que estamos melhor sem a União na Europeia. pátria, né? Sou do meu Exato, país exato. e é isso. O caso é o Reino Unido. Reino Unido, né? O Reino Unido, que é... Mas é engraçado porque, por exemplo, a comunicação social esteve muito tempo fervorosa e pinta um quadro geralmente negativo sobre o Brexit, que tem muitas coisas boas, mas agora a mesma comunicação social não fala de outros movimentos independentistas. O movimento da Catalunha, da região norte de Itália, da Padânia, da Flandres,
porque os movimentos independentistas vão sempre surgindo. Aliás, eu diria que eles são consequência da globalização. Porque, consequência da Guerra Fria vem a globalização, ou seja, o mundo sem fronteiras, o Sim. mundo sem limites, todos unidos, todos de mão dada. Mas a realidade é que isso é temporário. Claro. Nós somos tribais. A própria, Eventualmente a nós própria paramos. União Europeia, é temporária, porque quando começou, aliás, nós vemos quando começou, o principal objetivo era económico, era um mercado único, o espaço Schengen, Facilitar o comércio do ferro, facilitar etc. Aí veio o euro, né? do carvão e do aço. Mas Depois, isso já foi muito mais tarde. depois sim. vem o euro em 99, sim. entra em circulação em 2002. Para facilitar, né, o Mas, comércio. mas o que aconteceu à União Europeia é que passa de um projeto económico para um projeto político. Sim. E isto teve as suas consequências. Uma delas foi a saída do Reino Unido. Claro. Porque o projeto económico, eu acho que é sempre vantajoso, a aliança entre países. E aliás, há estatísticas que mostram que são relevantes. Por exemplo, o PIB todo da União Europeia não chega ao PIB dos Estados Unidos. Muito Exatamente. menos ao PIB da China, agora, que é o mais perigoso. A União Europeia só é forte, a Europa só é Unida. forte unida. Porque a Alemanha, por exemplo, a nível do PIB para os Estados Unidos representa 3,55%. É muito pouco. Mas para nós aqui em Portugal e Espanha, temos uma concepção da Alemanha brutal. Porquê? Porque nós beneficiamos daquilo que é a riqueza da Alemanha. Agora, se a União Europeia não existisse, nós não beneficiávamos. E, portanto, esta transformação... Interessante esse ponto. Interessante, Esta transformação fez com que o Reino Unido saísse e fez, ou seja, quando a União Europeia tenta ser um projeto político, dá aso a isto, dá aso ao embate ideológico entre duas frentes. Uma frente que diz é o projeto europeu e não é só o dizer que é o projeto europeu, é fortalecer os poderes políticos da União Europeia, do Conselho Europeu, da Comissão Eles Europeia. que mandam, né? Exatamente, eles é que mandam. E a outra parte que diz, não, vocês não podem mandar nada. Quem manda é o meu povo no meu país. Sim. E depois, claro, se analisarmos também a geografia, não é, da Europa, vemos que há assimetrias entre os países do norte da Europa e os países do sul da Europa. E isso faz acontecer o quê? Que há consequências políticas nesse sentido. Ou seja, os países do norte, normalmente mais ricos que os países do sul, têm o estigma de que os do norte não têm que pagar as dívidas do sul. E isso cria Exatamente. problemas políticos. Mas isso veio desta noção de que na Europa teria que começar a existir um equilíbrio entre países. Porque uma coisa é facilitar o comércio, não é? Uma Sim. coisa é dizer, olha, Certo. nós queremos facilitar o comércio entre países, vocês são bons nisto. Eu nós tenho somos aqui bons arroz naquilo, não é? aqui, você tem batata, Isso, vamos aqui bora facilitar. facilitar, Isso. bora Todos bora- ganham, todos ganham. Todos ganham. Outra coisa é começar a dizer, olha, vocês são mais ricos e vocês são mais pobres. Isto está errado. Opa, Tem que Está equilibrar. Vai errado, tem que balancear. equilibrar. Então os É países aí mais que ricos entra vão começar a pagar por algumas daquelas que Os são resgates os programas, económicos. resgates económicos e programas E nisso vocês concordam que está errado? completamente. Esse balanço. Sim. Boa. Sim. Completamente. Porque isso vem muito de uma ideologia e aqui é que eu acho que começa a gerar um problema. Eles começaram a colocar ideologia política dentro do projeto europeu. Certo. Em vez de só usar como uma facilitação de comunicação e negócio entre os países. Exatamente. Isso tem alguma coisa a ver com... Isso eu assisti lá do Brasil ainda, da ajuda que acho que a União Europeia teve que dar para a Grécia, por exemplo. Não, isso vai contribuir. isso é o FMI. O FMI não é a Troika, o chamado Troika. E a Troika é o FMI, o Banco Central Europeu e o Conselho Europeu. Ou seja, são três entidades que se juntam e que avaliam a situação e, portanto, depois fazem esses resgates económicos. Agora, em relação ao que disseram do projeto político, reparem, o Brexit dá-se, e não é a primeira afronta ao poder europeu. Em 2005, quando há a elaboração da Constituição da União Europeia, e aí sim já se vê o vínculo político que o projeto tomava, porque já se falava da necessidade... Vejamos, a União Europeia começou em 1957. Só passado 50 anos, exatamente 50 anos, é que se faz uma Constituição. Ou seja, vê-se nitidamente a diferença do rumo que se pretende tomar nos próximos anos, em que antigamente era um rumo económico, agora é um rumo político. Em 2005, a França e os Países Baixos, ou a Holanda, rejeitaram, através de referendos, a Constituição Europeia. Só que a União Europeia não gostou disso. Porquê? Porque ao rejeitarem, não pode ser aprovada, porque tudo tem que ser aprovado por unanimidade. Se os 28, agora 27 Estados-membros, na altura eram menos, era a Europa dos 24, ou dos 25, se não estou em erro, era dos 25. Toda a gente tinha que votar a favor. E o que é que acontece? A União Europeia não gostou.
E qual é que foi a forma de reagir? Foi literalmente bullying político. Que é, vocês votaram que não, vamos fazer o Tratado de Lisboa, que foi em 2007, e vamos arranjar maneira de vocês votarem que sim. E o caso mais famoso foi depois do Tratado de Lisboa, em 2007, a Irlanda recusar, através de um referendo, e a União Europeia dizer, não, esse referendo não é legítimo, vocês vão ter que votar outra vez. Esta subordinação política da União Europeia dizer, vocês não podem recusar, criou uma revolta de tal forma que já existia, porque os ingleses sempre foram eurocéticos. Os ingleses sempre viram a União Europeia, lá está, como uma aliança meramente económica. Nunca quiseram abdicar do seu poder de decisão política para os europeus. E no meio desta revolta toda, eles disseram, vocês sofreram bullying político, nós não vamos sofrer. Nós não vamos ser subordinados. Aliás, o último discurso do Nigel Farage, que era o líder do gajo do UKIP, não é? Do UKIP, exatamente, do Partido da Independência do Reino Unido, e que foi, no fundo, a cara do Brexit, ele próprio fala sobre estas situações e ele diz, nós recusamos totalmente aquilo que foi. Se não estou em erro, ele era deputado na União Europeia? No Parlamento Europeu. No Parlamento Isso Europeu. também é curioso. Ele entrou para lá para acabar com aquilo. Ele é eurocético, ou seja, ele é contra o projeto europeu e ele concorre às eleições europeias, não é, para estar no Parlamento Europeu. Mas também temos esse caso em Portugal, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, que têm, por exemplo, medidas como acabar com o euro, sair do espaço Schengen, porque depois, assim, a nível europeu, nós não podemos só olhar para o partido, por exemplo, não podemos só olhar para o Bloco. Temos que ver que outros partidos é que o Bloco se está a unir, porque há partidos europeus. Há o Partido Popular Europeu, que é o maior, que representa, no fundo, o PSD e o CDS portugueses. Ou seja, há essa agregação europeia. E as ideias são muito diferentes, porque lá está, a dimensão das ideias e a aplicação das ideias é diferente. Agora, que não deixa de ser engraçado. Alguém que quer destruir uma coisa concorre a essa mesma coisa para chegar lá. Mudá-la por dentro também. Exatamente. Minar o sistema por dentro. dentro. Pode estar depois a ouvir do Brasil também. Queres fazer um pequeno resumo daquilo que são os principais partidos portugueses? Porque quando dizes PSD, CDS, a malta às vezes não percebe o que é que estamos a falar. Fazemos assim, da esquerda mais afastada, digamos assim, até, vamos para até escala, à direita, para a escala. Yes. E vou só falar dos partidos que neste momento têm assento Isso, na Assembleia da isso. República, os que têm lugar. Portanto, mais à esquerda é o Partido Comunista Português, que neste momento é coligado com o Partido Ecologista Os Verdes, que fazem uma coligação que se chama CDU, Coligação Democrática Unitária. Depois temos o chamado Partido da Esquerda Radical, que não é extrema-esquerda, que é o Bloco de Esquerda. Depois temos o Partido do Centro-Esquerda, que é o Partido Socialista. Do centro ou do centro-direita, o Partido Social Democrata. Mais à direita, esqueci-me, no meio supostamente há a Iniciativa Liberal, que eu não considero bem que está no meio, mas eles consideram, mas eles consideram, porque de direita tem económico e de esquerda tem o campo social, ou seja, junta. Portanto, no centro a Iniciativa Liberal, depois, virando mais à direita, temos o Partido Social Democrata, o CDS, que é o Centro Democrático Social, que no fundo tem mais a designação antigamente Partido Popular, por isso é que é CDS-PP. Sim. Tanto que a juventude do partido ainda se chama Juventude Popular. Juventude Popular, exatamente. E depois, o partido chamado de direita radical ou de extrema direita é o Chega. E também fazer um resumo aí de como está isso na realidade Parlamento. Hoje, na No porcentagem. Parlamento. Isso. Neste momento, o partido que governa... Deixa-me só fazer-te uma correção, Sim. porque existe também outro partido representado na Assembleia, que é o PAN. Sim, o e PAN, o que eu diria que está no centro. O LIVRE já não está, porque a deputada é independente, Certo, não inscrita, porque corrompeu e também não vale a pena falar de com o partido. Sim, Calma, também calma. é um bocado vazio, Não, mas tem o PAN, exatamente, que eu diria também está um centro-esquerda, centro, preocupação noutros setores não tão geral. Agora, a nível da representação parlamentar, quem governa é uma coligação chamada Geringonça, à esquerda, porque o Partido Socialista... O nome é Geringonça mesmo? O nome é Geringonça. O nome popular. O nome popular, o nome que se dá é Geringonça. O que é Geringonça aqui em Portugal? É tipo... Uma geringonça estás a ver? É uma coisa montada com um monte de imagina peças. que tens uma bicicleta, mas não tens as peças suficientes e começas a meter É isso, pneu igual, de carro. é igual no Brasil. Tipo uma geringonça. E o nome é E Geringonça? porquê é que tem esse significado? Porque em 2015 o PSD ganhou as eleições, só que o Presidente da República considerou que havia outras hipóteses. Poderiam formar-se outras Ganhou as hipóteses. eleições sem maioria. Ganhou as eleições sem a maioria. Sem maioria. E o que é que acontece?
o PS, o Partido Socialista, juntou-se, coligou-se com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, dando-lhes maioria absoluta. A partir do momento em que há uma coligação que tem maioria absoluta, o Presidente da República tem que deixar. E deu-se o nome de geringonça exatamente porque o PS, no fundo, perdeu as eleições, porque a nível eleitoral tem menos representação do que o PSD. No entanto, foi aquele capaz de reunir condições para que se formasse um governo. Ou seja, o PS é o maior partido, mas hoje ainda não tem maioria absoluta, seguido do partido líder da oposição, que é o PSD, depois o Bloco de Esquerda, e depois aqui tenho algumas dúvidas, mas acho que é o Partido Comunista, ou está entre o Partido Comunista e o CDS, que tem a mesma representação, 5, 6, 5, por volta disso. Depois temos deputados, o PAN tem 3, não estou em erro. 3 ou 4. Acho que uma também foi rejeitada. Exato, acho que saiu, portanto tem 3 e uma independente ou não inscrita. E depois há 2 deputados únicos, que é o deputado da Iniciativa Liberal e o deputado do Chega. Ok, e aí tentando fazer o link com uma pergunta, hoje no Brasil, aí as pessoas vêm me falar, pô, mas aí essa discussão política, você está morando num país que é de esquerda, você está usufruindo dos benefícios, digamos assim, de um país de esquerda. Essa afirmação é verdadeira? Eu queria ouvir de vocês o Portugal. Assim, porque existe um conjunto de premissas no meio. E assim, não, ele diz assim, olha, Portugal é de esquerda, olha a segurança de Portugal, olha a educação de Portugal. Sim, há essa narrativa, principalmente vinda do Brasil. É uma narrativa? Sim, porque eu acho que, assim, analisando vindo de onde é, do Brasil, há muita instabilidade política e há ainda mais descrença. O maior caso de corrupção foi lá. Agora, eu acho que para quem vem de fora, olha para o Estado Social e para o corpo do Estado em Portugal e pensa que é benéfico. Porque a questão é que nós temos que perceber, e isto é meramente a minha opinião, nós temos que perceber que a médio e longo prazo, a intervenção do Estado acaba por matar completamente o país. Ou seja, embora seja apelativa o Serviço Nacional de Saúde, a educação, as universidades, que são as universidades públicas, são bastante acessíveis, não é? E aliás, eu acho que sinto mais isso dos jovens que querem vir para cá fazer universidade e querem vir para cá estudar, e há essa vontade. Porque depois há muitas bolsas, por exemplo, dentro das próprias universidades, para fazer desconto às propinas, eu posso fazer trabalho voluntário, na cantina. Desconto o quê? Nas propinas. Propinas é o que se paga. Sim. Deixar bem claro, é mensalidade da universidade. Da universidade. Propina no Brasil é exatamente o que gera corrupção. Se eu vou dar uma propina para um policial, é para ele me deixar passar. Aqui é subornar. Aqui é suborno, propina pra gente lá. Ok. Pronto, propina não tem nada a ver. É bem estranho quando você fala, não, a gente tá pagando a propina da universidade. Então, assim, tá pagando por fora pra passar, pra ter o diploma. Entendi. Mas pronto, pra galera do Brasil é mensalidade. Assim, também acontece, mas não chama propina. Não, mas assim, acho que lá está, para quem vem de fora, a ideia do corpo social e de um Estado que tudo dá, não é? Que no fundo é essa a ideia que passa, é sempre benéfica porque essas pessoas encontram-se em situações mais vulneráveis. Ou seja, se uma pessoa neste momento se encontra com dificuldades em aceder à educação ou à saúde e tem a oportunidade de vir para um país onde esse acesso supostamente é assim tão fácil, obviamente que isso agrada porque eu estou numa situação vulnerável. Sim. Agora, a questão é que quando nós estabilizamos e quando nós temos reunidas todas as condições necessárias para termos boas condições de vida ou condições de vida minimamente aceitáveis, conseguimos perceber que o Estado falha e que tem demasiado poder. Ou seja, eu diria que a curto prazo, para quem quer vir aqui estudar e depois voltar, é uma coisa. Quem quer vir para aqui estudar e ficar é outra coisa e é uma realidade que é preciso ter assente. E quem quer vir para cá, por exemplo, empreender, ter um negócio aqui... Não. E aí tem uma frase também muito batida dos brasileiros, que o tempo todo fala que não venha para Portugal para enriquecer. Você não vai ficar rico em Portugal. Você vai ter qualidade de vida, você vai ter segurança, acesso à saúde, educação. Agora você não vai enriquecer. Por que a gente não consegue enriquecer aqui? Excesso de Estado. Demasiados impostos. Você não vai falar nada, Marquinhos? Tu vais ter, a partir do momento em que começas a ser mais produtivo, basicamente é esta a expressão, não é ganhar mais. Ganhar mais é o resultado de tu acrescentares mais
uma determinada população. Sim. Seja acrescentar mais à tua empresa, que por sua vez gera lucro com isso, seja acrescentar Empregados, valor, né? seja acrescentar valor a partir do negócio que tu fazes. Não é? A partir do momento em que te tornas mais produtivo naquilo que são as condições da sociedade, tu és taxado de forma fenomenal aqui em Portugal, não é? Querem, Ou seja, o querem um imposto- facto curioso? O imposto aqui em Portugal É é foda. altíssimo, por exemplo, para quem ganha bem. Um português paga 4.100 taxas. 4.100 taxas. Há 4.100 taxas em Portugal. Porque depois há as mini taxas, há taxas em tudo. Taxas aqui a gente pode... É impostos. Impostos. Há impostos em tudo. 4.100 Imposto sobre 4.100. rendimento, imposto sobre a compra, Mas não imposto tem sobre só o tudo. imposto aí do IVA? Há 4.100. Há 4.100. Caramba. E eu sei disto porque há pouco tempo houve uma proposta que até foi do CDS, que acabou por ser recusada, não é? E isso já diz muito. E quem recusou foram os partidos que sustentam o governo, não é? Que fala exatamente sobre isso. Que há 4.100 taxas e que há muitas taxas que são ocultas, ou seja, que não estão expressas, que nós estamos a pagar. Aham. Mas mesmo nas taxas principais, não é? O IVA, o IRS, mas falando e pegando no ponto em que referiste, das empresas, quem quer ser empreendedor em Portugal não pode estar bem da cabeça. Que é mesmo assim, não há outra maneira de dizer. É isso aí. Ou para quem então- tá, para Vais quem falar tá com o ouvindo... empreendedor para a semana. Ou Vamos então- perguntar a opinião dele Ou depois. então tem que fazer muitos sacrifícios, porque a realidade é que não é só as condições e o excesso de burocracia para criar efetivamente uma empresa, é a dificuldade em sustentá-lo, mas é também o desprezo que o Estado dá ao setor privado. E eu dou um exemplo que até é uma das notas que eu tenho tomadas aqui. Agora, com o dinheiro que vem da Europa, dos fundos, fez Perfeito. o plano de recuperação e resiliência, que no fundo é o plano com vistas para vários anos, ou seja, para recuperar aquilo que foi os impactos da pandemia. E eu tenho aqui apontado que é 80% da economia em Portugal provém do setor privado. No entanto, no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, o setor privado só representa 1/3 do investimento, 33,3%. Ou seja, como é que é possível que 80% da economia só tem 33% de um apoio de centenas de milhões de euros? E os 2/3 estão indo para onde, então? Aí é a pergunta, Há né? muitos Aí- bolsos mas para encher, aí- Rodrigo. aí é que- Há muitos bolsos para exatamente. encher. Há muitos É bolsos. muito, aí. isso já é Muitos primos, polémica, muitos assim. irmãos, tios. Exato, não dá para ser específico, mas a Aham. realidade é que é para alimentar a narrativa de que o Estado tudo pode e tudo dá, quando no fundo não dá nada. Porque, por exemplo, todos os empresários e donos de pequenas e médias empresas e de comércio local que estiveram fechadas durante este tempo, dificilmente tiveram apoios. Dificilmente tiveram apoios daqueles que supostamente deviam ter apoiado no primeiro lugar, que foi o Estado. E este traz-nos àquele que é o atual problema político da União Europeia. É demasiado poder entregue às mãos do Estado. E esta recuperação da pandemia, a mim, faz-me muita confusão, porque o meu tio tem um café, que é onde trabalha a minha mãe, e o meu pai é trabalhador por conta própria, e faz muita confusão saber que foram forçados a fechar, que isso é outra coisa, foram forçados a fechar, o Estado obrigou a que as empresas fechassem, mas tão rápido obrigou como disse, não, eu não vos ajudo. E eu compreenderia se o Estado não ajudasse, eu dissesse assim, vou fechar o meu negócio, 3 meses. O Estado não tem que me ajudar, é da minha responsabilidade. É isso. Agora, se o Estado me diz assim, meu caro amigo, tu tens que fechar 3 meses, tem que chegar à frente. Claro. O Estado tem que assumir essa responsabilidade, porque senão não tem legitimidade para quando eu fujo ao fisco, a autoridade tributária clamar, Claro. exigir o que quer que seja. Porque aqui é que está a maior incoerência de um Estado enorme, de um Estado massificado, que é, só age quando é para punir, porque tem poder para isso. Mas quando tem o mesmo poder, exatamente o mesmo poder para ajudar, não ajuda. E isso revolta-me, porque, por exemplo, olhamos para a situação dos Estados Unidos, eles são muito mais inteligentes. Eles, em vez de estarem com esta treta, que é mesmo assim dos planos, eles dão dinheiro diretamente às pessoas. Porque, no fundo, São as os pessoas cheques. que nós queremos ajudar, não é? É isso. Então nós queremos ajudar as pessoas. Isso cabe às pessoas depois fazer o que quiserem com esse dinheiro. O que aconteceu com os chamados stimulus check, que já vamos para aí no quarto cheque, muitas destas pessoas investiram. Decidiram pegar neste dinheiro e investir em stocks, em Bitcoin. Bitcoin. Houve uma alta, né? Houve uma alta Isso também eu provém vi. muito disso. E Eu há muitas notícias que estão a sair neste momento que falam exatamente sobre isso. Mas isso é a maneira mais inteligente, porque reparem,
Alguém que está a passar dificuldades, de momento dão-lhe $1.500, porque depois é 1.000 mais 400, depois varia do cheque por cada membro que habite no agregado familiar. Isso aumenta o poder de compra das pessoas. Se as pessoas têm mais poder de compra, dinheiro que não tinham antes, vão gastá-lo. Se vão gastá-lo na economia. Se a economia cresce toda a gente. Ganhamos todos. No fundo, é a melhor maneira, porque é aplicar diretamente dinheiro onde ele falta. Agora, isto dos planos, por muito que, por exemplo, simbolizando 80% da economia, por muito que o Estado dissesse assim, 90% da ajuda vai para o setor privado, quem é que me garante que esse 90% chega nos próximos 15 anos? E que chega de forma apropriada, porque assim, eles podiam ajudar muito. E que chega a quem merece. De maneira inversa. Quer dizer, olha, a nossa forma de vos ajudar é reduzindo na burocracia e reduzindo nos impostos. E qual é a melhor forma de um negócio que teve fechado há 3 meses recuperar nos próximos 3 meses? Reduz-lhe metade dos impostos, pronto, estou a exagerar, mas ele vai recuperar muito mais, porque vai ficar com mais. Os Açores estão a fazer isso. Pronto, exato. Os Açores já têm impostos mais baixos. E já têm impostos mais baixos. Já têm impostos mais baixos. Mas mesmo nessa ajuda que os Estados Unidos deram, eles tomaram uma decisão arbitrária entre quem é que recebia e quem não recebia. Porque nem toda a gente recebeu também. E eu acho isso, aliás, eu sou um bocado polémico em relação à administração Biden, mas eu acho que assim, ele também deu continuidade àquela que foi uma ideia de Trump. Não é? Que foi a ideia continuou de que estava funcionando, exato, mas de qualquer das formas, para mim não deixa de ser uma excelente ideia, até porque eles ajudaram muito mais do que a Europa toda ajudou. E estamos a falar a nível populacional, agora posso estar equivocado, mas eu acho que a nível populacional até temos mais do que propriamente os Estados Unidos em si. Eles ajudam muito mais. Agora, se corre risco de inflação ou... Corre. Acho que é mas 25%, a longo prazo... Nós estamos a falar disso aqui na semana passada com o Zé. 25% de todos os dólares que existem foram imprimidos no último ano e meio. Sim. 25%. Um quarto. No último ano e meio. Os dólares esse também é outro problema do Estado. É do Estado porque são os bancos centrais que imprimem dinheiro, no fundo. Por isso é que esse é que é o problema do Estado a mais. Eu costumo dizer que para mim um bom Estado não se define pela quantidade de pessoas que ajuda, mas sim pela quantidade de pessoas que não precisa de ajudar. Certo. Porque aí colocas a ideia de que o grande objetivo não é ajudar as pessoas. Quando nós queremos ajudar, porque eu acho que um Estado grande e um Estado que detenha um Estado virtuoso, não é? Que diga que tu tens direito a tudo e mais alguma coisa, retira o altruísmo inerente na sociedade. Porque basicamente sempre que tu precisas de ajuda, o mais óbvio seria, eu já estou a contribuir para te ajudar, eu pago impostos, o Estado ajuda-te, exato, não é? Se acomoda, né? Ou seja, a responsabilidade, aliás, eu nem tomo responsabilidade por não ajudar os outros, porque quem tem essa responsabilidade é você o que Estado. ajuda, é isso, Não, eu já ajudo porque eu já pago impostos. É isso. Não é? Tipo essa cena. Só para pontuar, também no Brasil a gente teve, eu acho que o auxílio emergencial, também teve uma injeção de dinheiro direto para as pessoas, inclusive teve até uma polêmica de, por exemplo, militares que não tem ali a carteira assinada, lá, em vez de ser um contrato de trabalho, lá a gente tem a carteira, a CLT. Então era difícil de traquear essas pessoas, e aí tem algumas pessoas que receberam e tal, mas acho que no final das contas a ideia era injetar dinheiro no mercado ali, era injetar dinheiro na economia, então era dar dinheiro para as pessoas e as pessoas começaram a gastar dinheiro. É isso. E hoje, nos Estados Unidos também é um bocado isso. Hoje a gente não sentiu, parece que ali teve alguma coisa que a gente não sentiu tanto como a gente achou que iria sentir. Então, os comércios ficaram fechados um tempo, mas teve esse auxílio emergencial para pessoas que aí nunca trabalharam na vida, mas receberam, e aí as pessoas questionaram, mas por que, por exemplo, uma pessoa, sei lá, de 25 anos que nunca trabalhou está recebendo? Estimula. E aí as pessoas gastaram, as pessoas iam realmente no mercado e gastaram e fizeram ali o capital girar. Até porque isto também é inteligente, porque com a pandemia surgiram necessidades, pessoas que não tinham computadores ou que não tinham câmaras, e as pessoas mal recebem esse dinheiro, certamente que a prioridade foi exatamente essa, ou uma televisão, ou um espaço, ou aquilo, ou seja, no fundo era garantido que as pessoas iam gastar esse dinheiro, e se não gastassem, iam investir. Isso. Que no fundo, e atenção, isto do investir tem acontecido nos últimos, porque nos primeiros cheques que foram dados não há esse registro, porque também é normal. No início foi muito mais penoso. Ninguém sabia muita coisa, a galera pegou e espera, vou segurar que eu não sei. Exato, e só gastavam naquilo que era necessário e não naquilo que é papel supérfluo. higiênico, né? Que foi a polémica. Papel higiênico sumiu dos mercados, né? É complicado, pá. Foi a polémica. Eu queria voltar alguns pontos que a gente estava conversando antes, quando a gente estava falando ali do Reino Unido, né, da União Europeia, e tentar entender um pouquinho do porquê que o Reino Unido
nunca utilizou o euro. É um bocado por causa disso. Eles já estavam prevendo Não, é o que eu digo, o ceticismo. euroceticismo, você falou, né? É o euroceticismo. Isso é uma expressão mesmo? Há o europeísmo e o euroceticismo. Europaísmo. Que é os Boa. que são a favor do projeto europeu, no fundo, seja ele qual for, porque esta definição não diz que é a União Europeia, pode ser os Estados Unidos da Europa, que é outra, que é que os Estados são federados, Ah, tá. ou seja, mas que dá mais poder político à própria União Europeia ou a Federação Europeia, ou o que quer que seja, e há os eurocéticos, aqueles que duvidam de qualquer projeto europeu. O facto do Reino Unido nunca ter entrado no euro mostra a recusa dos ingleses em tornarem-se totalmente como os outros. Entendi. Por isso é que também há um ressentimento por parte da França, principalmente, não tanto a Alemanha. Eu diria que a Alemanha nesse sentido é um bocado mais moderada, mais passiva, mais flexível, se calhar é o melhor termo. A França picava-se muitas vezes com o Reino Unido exatamente por causa disso. Brigava. Também já é histórico, não é? Já é A histórico. França e a Inglaterra. Já é histórico. Guerra dos 100 anos. Exatamente. Ou seja, e é engraçado, aliás, eu acho que esse é dos fatores que me atraem mais à história e à política, é que a história repete-se. Aliás, eu até cito uma das pessoas que ideologicamente não concordo, que é o Marx, que ele adaptou uma frase do filósofo alemão, o Hegel, em que ele diz: todos os acontecimentos e as personagens históricas, tudo aquilo que se passa, acontece duas vezes. Tudo aquilo que se passa na história acontece duas vezes. E o Marx adicionou a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Ou seja, tudo aquilo que acontece à primeira vez na história é tragédia, seja ela para o bom, seja ela para o mau. Porquê? Porque tragédia é símbolo daquilo que é inesperado, incalculável e que não fosse previsível. E a segunda é como farsa. Porquê? Porque nós já temos como base aquilo que aconteceu. Deveríamos aprender, né? Nós devemos aprender, até porque aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. E que é, ou seja, toda esta ascensão do embate ideológico e todo este ceticismo provém de muita falta de conhecimento histórico e de não perceber como é que na altura se conseguiu resolver as coisas e chegarmos onde é que estão hoje e pensarmos, ora bem, nós estamos neste ponto outra vez, os tempos são diferentes, obviamente que não vamos fazer as mesmas coisas, mas temos que tirar lições daquilo que eles fizeram no passado, porque só assim é que nós conseguimos combater, porque as coisas vão se repetindo, é cíclico, não há nada de novo no fundo. E como é que a gente não aprende, por exemplo, com a história, a gente olhando aí para esse novo embate ideológico Estados Unidos e China, e a gente vê a China uma ditadura e, de alguma forma, alguns países, não, aqui eu tô com os Estados Unidos, não, eu tô com a China aqui, é meramente comercial esse... Como é que as pessoas não conseguem ver isso? Como é que as pessoas acreditam no comunismo? Aí. Porque são questões que eu honestamente alguém vai estar a tremer em casa neste momento. Não, neste momento há alguém a espumar-se ou há alguém a espumar-se completamente a dizer eu tenho que descobrir onde é que este gajo mora porque isto não pode ser assim. Mas agora temos que ir mais fundo, não é? Porque não vamos só criticar superficialmente. Sim, atenção. Dá-lhe força aí. Honestamente, se é começar uma frase e falo dos três nomes principais: Lenin, Stalin e Mao Tse-tung. São assassinos em massa. Só esses são para aí 80 milhões de vítimas. Mais. Só o Mao Tse-tung já são muitos, porque a dimensão da China é absurda. As pessoas, eu acho que nós devemos ter muito cuidado com a China. Atenção, a China foi o país que mais cresceu com isto da pandemia, depois da pandemia. Foi o país que mais rápido recuperou. E outro país, a ser assim desde a última década. E outro país que ninguém fala sobre crescimento económico depois da pandemia é a Turquia, que foi dos melhores. Que também está, com o regime político, também é assim mais para o ditatorial e autocrático do que propriamente democrático. A Turquia. Agora. E essa está bem próxima ali da Europa, né? Ali sim. A parte da Turquia faz parte da Europa. Faz parte da Europa, parte da Turquia. Parte da Turquia, sim. Budapeste, até por Budapeste questões está dividido históricas. em dois ou só está do lado de lá? Porque aquilo era a antiga Budapeste é só a Constantinopla. Hungria. Não é? Sim, a antiga Constantinopla. Lá está. A Constantinopla é uma das lições que nós podemos tirar da história. Porque o que acontece com o imperador Constantino é que ele diz assim: eu quero mudar de ares. E ele vai para Bizâncio, que era o nome da cidade, e ele batiza de Constantinopla. E
E o que é que ele fez? Ele, como queria mudar de ares, ele injetou aquilo que nós dizemos hoje, ele mudou muita coisa para lá, ele injetou muito dinheiro lá. Ao ponto de, por exemplo, as principais pessoas de Roma, do círculo dele e isso tudo, ele imitou as casas que eles tinham em Roma, construiu-as exatamente iguais em Constantinopla para que as pessoas fizessem essa mudança. Só que o que é que isso provocou? Essa ambição desmedida fez com que o Império caísse. E porquê que o Império cai? Porque quando o Imperador Constantino abandona Roma, ele esquece que a segunda figura era o Bispo de Roma. E o Bispo de Roma começa a assumir aquilo que se passava em Itália e, no fundo, no centro da Europa. E é isso que leva à ascensão da Igreja Católica. E que leva àquele poder todo que existe e que dá origem à Idade Média, à Inquisição, ao Índex e no fundo, Guerras Santas, etc. às Guerras Santas. E mesmo quando há uma divisão da política com a Igreja e há as monarquias, todos os reis, aliás, o nosso primeiro rei, tinha que esperar a aprovação do Papa para poder ser mesmo considerado rei. Dom Afonso Henriques esteve ainda há alguns anos no poder enquanto rei, depois de se chatear com a mãe. Para se chatear. Para se chatear, uma zanga. Uma zanga. Estás familiarizado Não, com a não. história? Conta a história muito rapidinho. Não, aquilo é. Pá, agora não me lembro bem, mas é. Ele chateou-se com a mãe, queria dar 2 salos à mãe. Só que a mãe também não era fina. Pronto. E ele. Pronto, e depois, porque a mãe herdou o poder, e depois há ali a questão de Espanha, que na altura era Castela, de Leão e Castela, e havia aquele domínio que os espanhóis sempre quiseram ter sobre os portugueses, e Dom Afonso Henriques recusava-se a isso, chateou-se com a mãe, e há ali uma divisão, e ele luta a Batalha de São Mamed para conquistar o poder, conquistou o poder, assentou. E depois teve que esperar até, agora se não me engano na data, acho que era 1179, pela Bula Manifestis Probatum, que é a bula, que é um documento que o Papa escreve a dizer, e eu reconheço Dom Afonso Henriques. E eu é que tenho que reconhecer Dom Afonso O novo Henriques. Império Romano, né? Surge exatamente daí. isso. Ou seja, no fundo, a União Europeia também pode tirar lições disso, que é, quanto mais o foco estiver nas decisões políticas e no poder político, e mais poder, mais se vai segregar, mais Uma hora se vai... cai, né? deixa de ser uma união, passa a ser a Europa. E eu acho que é preocupante, porque lá está, o que é que se está a passar hoje? É uma nova Guerra Fria, só que agora não é a União Soviética, é a China. E o que faltou um bocado durante a Guerra Fria era um terceiro bloco, um bloco moderador. E eu sempre olhei para a Europa como esse bloco, até porque geograficamente é exatamente isso. De um lado temos uma potência do mundo, os Estados Unidos. Sim. Do outro temos a China, e no meio o que é que temos? Temos a Europa, não é? Falando obviamente do hemisfério norte, porque o hemisfério sul a nível político não tem poder nenhum. Sim. Portanto, a Europa está no meio, e como no meio devia ser a força que modera isso tudo, e devia de se emancipar, e a União Europeia não faz isso, porque está muito concentrada na questão política. Olhamos, por exemplo, para a vacinação. Os Estados Unidos estão a vacinar muito mais rápido que a União Europeia. Incrivelmente, o Reino Unido, que saiu da União Europeia, está com uma taxa de vacinação muito melhor. Incrivelmente Muito superior. Melhor. E eu acho que isso está a deixar alguma malta também com comissão do género. Eles não podem ser bem-sucedidos fora da Europa. Por isso é que também há aquelas polémicas com a AstraZeneca. Quer dizer, então, que até a polêmica com a AstraZeneca, que eu acho chama que sim. AstraZeneca no Brasil, Eu acho que sim. É a leitura que eu tenho. A leitura que eu tenho é nitidamente uma tentativa da União Europeia de denegrir o trabalho do Reino Unido. É a minha perspectiva. E aí, nessa questão da vacinação, a gente não consegue entender como, né? E as pessoas do Brasil falam, mas como vocês aí são tão avançados e a gente aqui já está vacinando muito mais o Brasil lá Sim. Também ouvi dizer que está a correr muito bem. Está a correr muito bem. E aqui a gente está indo agora para os 70 anos mais. E a gente está falando agora autoagendamentos de maiores de 60 ou algo assim. Mas ainda não vacinou todos os 70. Não, fechou agora 80 mais. Não. E lá no Brasil já estamos aí. Lá no Brasil também depende dos estados. Mas a gente não consegue perceber por que essa organização, né? Que devia ser mais fácil. Até porque nós temos mais poder, no fundo. Exatamente, é isso. Qual é a dificuldade disso? No fundo, só há um país na Europa que também é pequeno, que é Malta, que é uma ilha, que está muito bem. Porque, por exemplo, Israel está excelente. Até um tempo atrás era 70 e poucos por cento, mas assim... Já agora há mais de um mês está, que vacinaram mais de 60% da população. Já tem imunidade de grupo. Portanto, isso é, por exemplo, são lições que eu acho que se têm de tirar. E depois isso reflete-se
nas ideologias políticas e nos partidos, porque a falta de um setor moderado e que critique da forma como estamos a criticar, no fundo, de forma moderada, quer dizer, isto é o que no fundo acontece em Portugal com o Chega, com o André Ventura, não é? Que também, pronto, é polémico, que é, o governo tem que ter sempre a oposição. Aliás, eu acho que isso é o fator mais saudável da democracia, é exatamente esse. Porque não há maior escrutinador do governo do que a oposição. Porque a oposição tem que estar sempre em cima, à procura do mínimo erro. Porquê? Porque a oposição quer ganhar as eleições. A oposição não quer ser oposição. A oposição quer, daqui a 4 anos, ou menos, se o governo cair, ser governo. Quer fazer parte do governo. E o que aconteceu em Portugal é que cá o PSD, que é o maior partido da oposição, desligou-se, não é? E andou ali um bocado de mão dada com o governo. Isso deixou o espaço da oposição completamente vazio. Ou seja, o setor moderado e algum radicalismo que já existia naturalmente, por exemplo, o PSD é um partido de centro-direita, mas há monárquicos. Há pessoas que defendem a monarquia dentro do PSD. Portanto, isso é o pluralismo de ideias dentro dos partidos grandes, que é sempre bom e é sempre saudável também. Agora, esse espaço vazio deu ascensão ao Chega, porque no fundo os portugueses hoje veem a cara da oposição, não veem a cara no Rio, que é o líder do PSD, veem a cara no André Ventura. E não interessa se o André Ventura, quais é que são as ideias dele. Interessa que ele esteja lá a reclamar com aquilo que o governo faz. Gosto desse gajo porque ele está batendo no governo. Exatamente, é isso. É meramente isso, porque a nível de ideias é completamente vazio. E das poucas ideias que há e que efetivamente podem ser postas em prática, são extremamente perigosas. Eu acho que novamente, o caso do André Ventura é extremamente bom para o exemplo que estamos a falar, porque novamente ele é uma figura particularmente polémica, para a malta do Brasil que não sabe. Ele se calhar é tão polémico como se calhar Bolsonaro era na altura. Sim. É na mesma dimensão. Pronto. Quando o Bolsonaro começou a ganhar aquela popularidade, está a ser mais ou menos igual, parecido agora com o caso do André Ventura, com o caso do Trump. Isso pode ser uma estratégia, né? Sem dúvida, claro. Há semelhanças nisso exatamente por causa desse objetivo. Mas novamente, as soluções que ele apresenta são soluções de eu estou aqui para vos salvar e o Estado vai vos salvar. E não, ouçam, vocês têm que ser responsáveis e auto-individualistas o suficiente para eventualmente conseguirem cuidar dos vossos problemas. Me coloquem lá, né? Eu sou o Salvador. Isso, eu sou o Salvador, né? Ou seja, quando eu ouço um político a dizer está-me a prometer coisas e basicamente quer ser meu pai, eu já tenho um pai, não preciso de outro pai. Eu vejo logo, ok, olha, já percebi qual é o problema. Eu quero um político que me dizer, eu saio do teu caminho, sai da minha frente, deixa as pessoas serem independentes e serem autossuficientes. Depois, aliado a isso, isto já não tem nada a ver com o André Ventura, vamos voltar ao caso que estávamos a falar há bocado. Eu acho que o poder, aliado a esta nova tendência de querer homogeneizar a sociedade, de dizer que toda a gente deve ser igual, é uma junção muito perigosa. Porque, por exemplo, os Estados Unidos é um excelente caso, não é? Porque eles sempre tiveram um Estado muito grande, eu ia falar dos Estados muito Unidos, poderoso, só que eles sempre tiveram uma Constituição e uns valores muito fortes centrados no indivíduo, não é? Isso. Por isso é que se diz que até a América é muito individualista, não é? Certo. O próprio individualismo tem má fama, mas individualista no sentido do indivíduo ser o centro, não é? E todos os indivíduos. E a principal base disso é exatamente a Constituição. Exatamente. Só que agora, até nos Estados Unidos está a cair um pouco, porque existe tanto esta ideia agora de homogeneizar a sociedade, que estas duas ideias em conjunto... Não há um equilíbrio. Mas lá você consegue ver bem essa diferença, essa discrepância de ideologias por estados, né? Eu gosto de analisar, por exemplo, como os estados trataram a pandemia. Por exemplo, a Flórida, praticamente tudo aberto, só fecharam realmente ali no início. E acho que desde julho e até ou está agosto, tranquilo. E está muito tranquilo. O Texas agora, há pouco tempo atrás, o governador falou, olha, não tem mais uso obrigatório de máscara e não tem mais restrição para nenhum estabelecimento. Vocês vão abrir a hora que vocês quiserem abrir. Isso é a vantagem do Estado Federado nesse sentido. Porque eu acho que isso também, o Trump foi um bocado castigado, e eu vou dizer indevidamente, porque a nível político, embora ele tenha poder sobre a gestão da pandemia, a principal gestão recai sobre os Estados. Exato. Porque cada Estado toma, por exemplo, se nós fizermos uma análise correta das coisas, sendo que a gestão da pandemia cabe aos Estados, o Estado de Nova Iorque, que é altamente democrático, foi dos Estados que mais falhou. No entanto, o Partido Democrata ganhou as eleições. Tudo com base na narrativa da pandemia. Sim. Porque a maneira como se passa as informações e os soundbites é mais importante aquilo que eu estou a dizer do que a verdade.
E essa a tentativa de homogeneização da sociedade, lá sente-se mais porque lá temos mais evidente a questão do racismo, a questão da criminalidade, o sistema bipartidário que também, parecendo que não, mas não há um jogo de cintura que permita outros partidos ascenderem. Verdade. Porque, por exemplo, aqui, se nós sentirmos que a sociedade está descontente com o sistema político, cria-se um partido político novo, que é o Chega, Pode. e vota-se no Chega, mas daqui a uns anos o Chega pode desaparecer. Verdade. Porque a É realidade... só para dizer, estás a ver o que É. pode acontecer? Porque Dá aquilo- comida para eles, dá E comida normalmente para é eles. em tempos de crise. Também não é coincidência. Claro. Porque mesmo que se não houvesse pandemia, Portugal ia atravessar uma recessão nos próximos anos. Portanto, o timing de André Ventura criar um partido e o timing da crise não é coincidência. É exatamente esse sentido. Agora, daqui a 8 anos, imaginem que Portugal daqui a 8 anos está próspero. O André Ventura não tem voz absolutamente nenhuma. Nenhuma, né? Só que aqui nós temos essa vantagem. Cria-se um partido, algo fora do sistema, não é? Que é sempre isso. Ele próprio diz que é antissistema, não é? Só que lá não. Lá, se ascender uma voz mais radical, é dentro do Partido Democrata ou dentro do Partido Republicano. Sim. Por isso é que, lá está, era aquilo que eu também dizia no início. Mais do que me associar a uma ideologia, é associar-me a pessoas. Porque, por exemplo, se me disserem assim, o presidente Joe Biden é moderado, eu não ponho em causa. Agora, quem o apoiou é moderado? Claramente não. A própria vice-presidente não é. Não é. Certo. Não é. Não, isso fizeram. A própria, existe lá uma congressista muito famosa agora que é a Alexandra Ocasio-Cortez? Alexandra Ocasio-Cortez, e esse movimento dela por parte daquilo que é a esquerda americana, não é? Taxar os ricos. Tax the Tax the rich, rich. etc. Bem, novamente nesta ideia de homogeneizar aquilo que não é homogenizável, não é? Eu gosto muito de escritores russos. E principalmente porque eles passaram por muito e então as Sim. ideias boas emergem daí. E há um escritor russo que acho que se chama Solzhenitsyn ou qualquer coisa assim do género. Que ele O arquipélago do Gulag? Isso, ele costuma lá. Eu não sei se esta quote é desse livro ou não, mas ele costuma dizer: nós todos nascemos e somos diferentes. Se nós somos livres, somos diferentes. Se nós somos iguais e não somos diferentes, é porque Não não somos somos livres. livres, não é? Boa. Então, é tipo esquecer E completamente. o livro chama-se O livro é incrível. o é incrível. arquipélago do Gulag porque é uma compilação de histórias de pessoas que foram deportadas para Gulags, sofreram trabalho escravizado. Ou seja, ele melhor que ninguém sabe o que é Ele sofrer teve no Gulag, Sim. exatamente. um regime desse. Ou Sim. O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que é em Auschwitz. Exatamente. Em Auschwitz. Mas no fundo é a mesma realidade. Mas olha, vamos pegar nesse exemplo. Gulag. Sabes o que é um Gulag, certo? É um Gulag. campo de deportação, Sim, 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 exploração sim. de... Eu quando falo de gulags, por exemplo, quando estou a ter uma conversa qualquer política e vem uma conversa do comunismo, é óbvio, o gulag é imediato na minha mente, não é? É óbvio, não é? Mas eu acho que só isto por si só, o desconhecimento relativamente ao que é um Sim. gulag, mostra que a guerra Mas toda a ideológica gente está a ser sabe- perdida Mas um toda a gente bocadinho sabe o que é Auschwitz. Mas toda a gente sabe que é um campo Sim. de concentração de Auschwitz, não é? E se tu mostrares imagens de um e do outro, por exemplo, se Sei mostrares lá. imagens da Sibéria, vão-te dizer que é Auschwitz. Ou que é na Alemanha. Exatamente. Eu acho que esse livro que você falou agora, acho que é de um psicólogo, de um psiquiatra. O Homem em Busca de um Sentido? É. Não, é Não. citado é muito falado pelo Jordan Peterson. Eu acho que ele disse esses dias, inclusive, que se ele tivesse que recomendar o livro que não fosse o dele, né? 12 regras Sim, para para a vida, né? Que ele recomendava Ele esse. Está recomendava na esse. lista. Eu e acho esse que ele também falou está. que é de um psiquiatra ou de um O psicólogo. arquipélago. Deve ser. Ele Isso eu não foi consigo preso dizer que não tenho ele certeza. foi preso num campo de concentração e escreveu o livro. Agora, eu acho que isso é uma tentativa de branquear o comunismo. Sem sombra de dúvidas. Porque nós temos muita informação daquilo que é o Hitler. Se calhar é porque geograficamente é mais próximo. Mas o Hitler não é assim tão impactante quando falamos do Mao Tse Tung. Certo. Quando falamos do Comparando, caso não é? da China. Ou de Stalin. Ou de Lenin. Porque, por exemplo, mesmo dentro dos comunistas, há uma tentativa de dizer que o verdadeiro... Porque depois esta é sempre a narrativa que eu Certo, adoro, é certo. como o socialismo. Não, porque o verdadeiro comunismo nunca foi implementado. Isto agora foram só experiências que Eu já correram ouvi mal. muito isso, é. Mas Foram dizem só... que correram mal. A mesma pessoa diz, não, eu confio em ciência. Mas depois tu dizes, espera, mas nós já fizemos tantas experiências de comunismo Nenhuma e nunca dá resultado. Tu Mas confias mesmo não em é ciência, desta. tu confias É em desta vez. Vai ser evidência, desta és vez. empiricista mesmo. funciona, né? Quer dizer,
a democracia já falhou muitas vezes, mas já provou que funciona. E já falhou muitas vezes e prova que funciona. Aliás, a democracia perfeita, não é? não Não é é perfeita. perfeita. Não existe Nenhum regime político é perfeito. Se tirando do comunismo, claro. Não, agora a brincar. Eu estava no outro dia a falar com a. Eu sou um bocadinho vocal às vezes nas redes sociais, principalmente no Instagram, sobre política. E pronto, às vezes tem pessoas que me respondem e dizem que eu não sei do que é que estou a falar, e muitas vezes não sei, efetivamente. É isso. E ainda bem que temos a oportunidade de conversar, não é? Mas eu tive uma conversa há pouco tempo com um indivíduo e a conversa estava-se a prolongar e eu disse: este indivíduo parece-me um bocado estranho. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Diz-me, porque este é um teste que eu faço àquilo que é o pensamento crítico de alguém. Eu digo: olha, diz-me um defeito que tu achas que existe no comunismo. Porque era uma pequena discussão que estávamos a ter. Um defeito. E ele não era capaz de me dizer. Um único defeito. E eu, só quero um defeito. E ele, e eu, não. Diz-me só um defeito. E ele chegou ao ponto de dizer que não tem. Essa é que era a cena, não é? Diz ele, não tem defeitos. Isso mostra logo a tua capacidade crítica que tu tens. A utopia, né? Aquilo que não é eles uma ideologia vivem. política, aquilo é uma religião, não é? Não, e essa tentativa de branquear, até era isso que eu queria referenciar, é que dentro dessa narrativa das experiências falhadas, e que é desta vez que vai dar, há muita gente que branqueia Lenin. Certo. Porque o Lenin é o que cria o marxismo-leninismo, que é no fundo a base. Porque há muitas doutrinas dentro do comunismo. Há o trotskismo, o marxismo-leninismo, o maoísmo. E o Lenin, embora ideologicamente fosse parecer que ia ser até moderado, a revolução tornou-se sangrenta em pouquíssimo tempo. E mesmo ele na resposta que ele dá. Aliás, até vos digo algo curioso. Uma vez um colega meu comunista, uma vez perguntei-lhe, ele é muito apologista de Lenin, e eu perguntei-lhe sobre uma das medidas que Lenin tomou quando chegou ao poder, que foi a proibição dos partidos políticos, tirando o Partido Comunista. Óbvio, então. E o que ele me respondeu foi, e eu perguntei-lhe, mas achas que isso é democrático? Ele, não, mas bem, ele fez isto de uma maneira antirreacionária, porque ele não queria que os outros fizessem o mesmo que ele. Quer dizer, basicamente, o que ele me disse foi, ora bem, meu caro amigo, isto é democrático, porque o que ele diz é, ora bem, eu cheguei aqui porque havia outros, mas quando cheguei disse que não queria mais, então agora vou dizer que não há mais, porque assim ninguém chega aqui. Eu não quero bagunça. Quer dizer, no fundo é eu não isto. quero mais bagunça. Exato. Alguém tem que tomar nisto. É isso. Alguém... Agora, eu sinceramente, é chocante quando alguém diz isto e não se ri a seguir. Porque eu quando ouço isto, eu esperava que depois alguém se começasse a rir ou dissesse, tu não estás bem, eu não sei. Quer dizer, não dá para perceber. E só o facto de tentarem branquear, porque muitos deles recusam Stalin, porque o Stalin era de facto um homem de guerra. Essa é a realidade. Eu estudei muito o comunismo. E o Lenin morreu antes de escrever um testamento sobre a quem é que deveria ir a liderança do Partido Comunista da União Soviética, e dividia-se entre o Trotsky e entre o Stalin. O Trotsky era um estratega, era um homem militar, mas muito estratégico, muito da geopolítica, do geomilitar, da estratégia militar, era muito calculista. O Stalin não, era bruto. Um homem pela Bruto. força, não é? Era pela força, exatamente. Mas de qualquer dos dois ia dar mau resultado. Porque, no fundo, as amostras que nós tivemos até hoje, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Porto Rico, Laos. Vietnã, Laos, Podemos Tantos dizer exemplos. todos. China. A gente não aprende com esses exemplos? Exatamente, é isso que acaba Estranho, por ser. É frustrante, é estranho. Há sempre uma maneira de contornar, arranjam sempre. Por exemplo, o líder do PCP, o Jerónimo de Sousa, quando lhe perguntaram se a Coreia do Norte era democracia, a resposta dele, pois bem, temos que ver o que é democracia. Não, ele costuma recorrer àquilo que é. Quer dizer, Porque o PCP também é muito soberano, não é? Ele é muito nacionalista, o PCP. sim. É uma componente bastante característica aqui do Partido Comunista. Então, sempre que alguém critica outro país, que neste caso é comunista, e pergunta-lhe a opinião, o PCP vai sempre à estratégia do não, eu respeito a soberania das outras nações. Exato. E é o que o povo quer. É o que o povo quer, sim. Como se eles pudessem O povo nem decidir. sabe, né, o que Chegaram a pode dizer querer, isso chegaram a dizer isso mesmo sobre a Coreia do Norte. Quer dizer, é absolutamente ridículo. E sobre isso até há um caso curioso, que é o caso de Porto Rico. Porto Rico não é comunista, mas é maioritariamente socialista. É um bocado o caso de Portugal, mas aquilo deu muito errado. Eles estiveram muito mal, embargos económicos, tiveram muito mal. E então eles há uns anos lembraram-se de criar o Ato 20 e o Ato 22. O Ato 20 é para empresas, acho eu, e o Ato 20 é para singulares, para indivíduos só. E basicamente é para cidadãos americanos, só.
O que é que acontece? Um cidadão americano, se for morar para Porto Rico, não abdica da cidadania americana. A única consequência é que não pode votar. Não precisa de visto de trabalho, nem de residência, nada disso. Muda-se como mudasse de estado. Exatamente a mesma coisa. Tem exatamente a mesma facilidade. E o que é que acontece? Se alguém se mudasse para Porto Rico, não tinha que pagar os impostos federais. O que só isso, para alguns estados, por exemplo, para quem mora na Califórnia, era um alívio. Só que mais interessante ainda foi para as empresas, que é o Ato 20, que basicamente dizia, vocês vêm aqui, lá está, não pagam temporariamente, acho que era 10 anos, 10 a 20 anos, podendo renovar depois mais 10, que no fundo era, vocês vão pagar muito pouco de impostos. Porquê? O que é que eles pensaram? Nós estamos mal. Nós não temos dinheiro. Temos uma dívida pública a escalar pelo céu acima. Nós precisamos de gerar dinheiro. Então o que é que eles fizeram? Ora bem, empresas americanas que no fundo estão fartas de ser asfixiadas por impostos, venham para aqui, pouco pagam ou nada e criam aqui emprego. E foi exatamente isso que aconteceu. Gerar valor, não é? Só que o curioso foi que mesmo dentro destas medidas, e houve muita gente que aderiu, o mais conhecido é o Peter Schiff, que ele próprio fala e dá o testemunho sobre isso, que empregou muita gente, levou muita gente para lá, porque depois também as condições climatéricas é excelente, aquilo é paradisíaco. É paradisíaco. Aquilo é as praias, sim, fenomenais, quer dizer, tudo ali, de facto, o que é que faltava? Faltava emprego, faltava dinamismo económico, faltava dinamizar aquela zona, porque de resto tem tudo. É como Portugal. Portugal tem tudo. A nível climatérico tem tudo. Portugal é banhado por mar de norte a sul. Temos vistas incríveis, temos zonas incríveis, só que depois não capitalizamos essas zonas. Só que o mais engraçado em Porto Rico foi, isso começou a dar certo e os socialistas não gostaram. Então os socialistas começaram a promover campanhas de tornar Porto Rico um Estado federado dos Estados Unidos da América, ou seja, seria o 51º Estado dos Estados Unidos. Só que o que é que acontece? A partir do momento em que eles se tornam um Estado federado, acabou aquela treta de não terem que pagar aqueles impostos. Vão ter que pagar tudo. Vão ter que pagar o Obamacare, que é a questão da saúde. Vão ter que pagar os impostos federais. Vão ter que pagar. E depois não é só pagar os impostos federais. Imagina, alguém que vivia na Califórnia pagava 23%. Foi para Porto Rico, agora paga 5%. Não vai pagar 23 agora, vai pagar 23 mais 5. Porque tem que estar de acordo com a legislação de Porto Rico e com os impostos, que no fundo é o que acontece em cada Estado. Cada Estado tributa da forma como bem entender e sobre isso ainda vem a tributação federal do Estado. Essa é sempre garantida, não é? Essa é sempre garantida. Essa nunca muda. Aliás, vai mudar agora, em princípio, para uma coisa absurda. Para pior, não é? Para pior. Vai passar Portugal, que é o segundo, que neste momento é o primeiro a nível das empresas. Sim, vai passar para 32,4 para a empresa. Tributação das pegar empresas. aqui, trazer para Portugal de novo. Como é que você, e aí também abro a pergunta também para o Marquinhos, como é que vocês veem agora o cenário de futuro de Portugal, visto essas medidas que estão acontecendo, economicamente falando, colocando pandemia, né, como uma variável também disso? A gente está caminhando para uma outra crise. Eu sei que a gente não quer aqui fazer futurologia, mas assim, o que vocês acham que pode acontecer aqui daqui a alguns anos, visto que, pelo que eu entendi até agora, medidas aqui tomadas e medidas que hoje tem em Portugal não são tão benéficas assim a médio e longo prazo. Se eu entendi errado. Assim, eu não querendo ser futurologista nem estar aqui a dizer vamos lá, o achismo, aqui é achismo, aqui é um bate-papo. Eu acho que estamos a desperdiçar uma oportunidade única deste dinheiro da Europa. Nós nunca recebemos assim tanto dinheiro, tanta ajuda como vamos receber. Eu acho que essa oportunidade vai ser desperdiçada e Portugal, no fundo, vai passar aquilo que passou em 2011. Nova crise financeira, novo resgate económico, pagar uma dívida, porque depois estas... Acho sempre curioso, a comunicação social depois não fala nisto, mas há poucos dias vi uma notícia que fala sobre o facto do António Costa adiar em 10 anos a dívida que estava a ser paga pelo governo de 2011-2015. 10 anos. Uma dívida que já devia estar paga, que ainda não está. Mais agora, as dívidas que vêm com o Covid e com este dinheiro todo que nós estamos a receber. Porque este dinheiro que nós recebemos não vem do nada. Quer dizer,
Claro que Vem porque Vem o banco terra imprime. fantasiosa. Vem Pois, da- imprime. pronto. O banco imprime. Mas nós temos que pagar. E sobre isso ainda temos que pagar os juros. E isso recai onde? Recai nos impostos. É impossível que médio, curto, longo prazo Portugal tenha políticas fiscais de diminuição de impostos, porque nós estamos cada vez mais a recorrer aos Endividados. outros. E cada vez mais endividados. Porque depois surge aquela narrativa maioritariamente dos partidos da esquerda reacionária e revolucionária, que é: nós não pagamos, nós não temos que pagar, porque no fundo o dinheiro é impresso, ninguém tem este dinheiro. Só que eles esquecem-se, e era disto que vinhamos a falar também, que é o que me revolta sempre, é que o Estado não tem dinheiro. O Estado não O é, Estado o não é um Estado banco. não existe. O Estado são as pessoas. Porque se as pessoas não existirem, se as pessoas deixarem de pagar impostos, o Estado vai fazer o quê? Nada. O Estado não pode fazer nada. Sim. Por isso é que quando me dizem a mim: tens saúde grátis, tens os livros grátis, eu não tenho nada grátis. Tudo o que eu tenho é do dinheiro que os meus pais pagam e que eu no futuro vou ter que pagar. Sim. Porque o Estado não tem dinheiro. O Estado vai buscar dinheiro onde? O Estado investe, o Estado não pode investir. O Estado não pode fazer esses investimentos. Porque depois, lá está, e mesmo e faz, no fundo faz. Faz para as pensões. Faz não é? para- Faz para as pensões. Faz Mas depois ainda te cobra impostos nas pensões. Isso é o mais Exatamente, um interessante. reformado. Até um reformado. Um reformado tem que pagar sobre a reforma que recebe. Imagina. Eu soube disto. Um reformado e um aposentado. Um Isso, aposentado, alguém que, ou seja, trabalhou a vida toda para deixar de trabalhar e receber dinheiro. E agora que não trabalha e recebe o dinheiro de 40, 50, 60 anos de trabalho, ainda tem que descontar esse dinheiro para quê? Para que futuro? Para quando morrer? No fundo é esse, porque nós pagamos impostos numa perspectiva a longo prazo, que no fundo é a reforma, é aposentarmos. Quer dizer, um reformado está a pagar a reforma para quem? Para quem, né? Para sustentar o Estado. Com 87 Exatamente anos ele isso. tá pagando para quem, né? Exatamente. ele paga Ele vai ter esse exatamente. retorno quando? Ele Exatamente, paga não tem. 11%, né, de segurança social durante a vida toda, 40 anos de trabalho, e depois chega à altura de receber a pensão desse trabalho, ainda tem que descontar em cima. Incrível isso, não é? Eu não sei, eu pelo menos acho, na minha perspectiva individual, isto bastante ridículo. Não é? Porque eu acho que nós estamos aqui a falar muito, a criticar aquilo que é estas noções mais estatais da sociedade. Acho que podemos falar um bocadinho no que diz respeito a qual é a alternativa, não é? Qual é a Boa. alternativa libertária Certo. aqui de, Olha, eu tenho do aqui. respeito à liberdade individual. E respondendo à tua pergunta há bocado, eu acho que esse é o maior impacto. É o impacto cultural. Certo, É que as certo. pessoas habituam-se e as pessoas entram neste Conformam-se. sistema de conformismo em que a sua responsabilidade individual vem sempre em segundo plano. Vem sempre em segundo E o plano. Estado vem sempre em primeiro. E claro que ser responsável é difícil. É óbvio. É Por isso é preciso que nós temos assumir. uma infância de 18 anos, não é? Só a partir dos 18 anos é que tu E viras mesmo adulto, assim, não é? às vezes. E mesmo é- assim, não mesmo chega. assim, não é? E imagina, temos aqui um homem de 17 a falar connosco sobre isto. Não, ele vai dizer depois que tem 38 ou 42, eu sou Pedro, tenho 42 É pegadinha anos. aqui, não é? É pegadinha apanhados. E eu acho que esse é o maior impacto de todos, é que nós habituamos as pessoas e é quase uma farsa, né? Uma pequena farsa que nós criamos, uma historinha de encantar que nós criamos a dizer, não, tu tens direito a tudo, tens direito a casa, tens direito à alimentação, tu tens todos estes direitos incríveis materiais, os direitos naturais não, direito à liberdade de expressão e etc, isso só se for conveniente, Se começares a dizer coisas que nós não gostamos, nós isso é verdade. cancelamos, Olha os não é? comunistas. Mas, e eu acho que esse é que é o maior impacto de todos mesmo. Não, mas isso da solução, e até, olha, eu vou-vos passar o caderno, que é para vocês verem. Isto é de um O Nobel gajo já da... trouxe a solução pronta. Isto é um Nobel Fácil. da Economia, Milton Friedman. Milton Friedman. Ou Liberdade para Escolher, não é? Que O é livro dele. Liberdade para Escolher, exatamente. Que ele escreveu com a mulher, Rose. E é 4 maneiras de gastar dinheiro. E depois, de um lado, portanto, temos que imaginar, no fundo, um retângulo dividido em 4. Portanto, de um lado temos quem é que gasta esse dinheiro e em cima temos em quem é que se gasta esse dinheiro. Ou Ok. seja, para onde é que esse dinheiro vai e de onde é que esse dinheiro vem. Ora, quando o dinheiro vem de nós e vai para nós procuramos economizar o máximo, poupar o máximo, mas procuramos sempre aquilo que tem mais valor, de maior valor. Quando o dinheiro vem de nós... Dá um exemplo aí. Dou um exemplo. Por exemplo, se eu neste momento tenho... Por exemplo, eu recebo a minha mesada, Ok. 30 euros. Eu Tá. não posso gastá-la toda. Tá. Agora, eu vou jantar fora. Imaginem, eu tenho que gastar 10 euros. Posso ir a um restaurante ou posso ir ao Burger King. O que é que eu vou escolher? O que é que tem mais valor? Um restaurante. Porque eu vou comer melhor ou vou-me satisfazer melhor. No entanto, eu estou a economizar, porque eu não estou a pensar em gastar os 30 euros. Ok. É isso. Boa. E isto, quando compras uma casa, por exemplo, tu tentas comprar a melhor Exatamente. casa pelo dinheiro. Pelo não é? dinheiro. Ok. Pelo dinheiro. Tá. Agora, quando o dinheiro é meu e eu gasto noutra pessoa, eu economizo, mas não procuro
o maior valor. Porque se eu vou dar uma prenda e só tenho 30 euros, não vou dar uma prenda de 10. Porque eu não procuro o maior valor. Posso procurar o maior valor sentimental, mas aqui o que se fala é o valor económico, sim. o valor monetário. Vou procurar algo mais barato. Portanto, é esse o exemplo. E depois temos, quando o dinheiro vem de outro, quando o dinheiro é de outro e é para mim, eu não economizo, mas procuro o de maior valor. Por exemplo, se eu recebo o meu salário normal e hoje o meu patrão vira-se para mim e diz assim, olha, tens um bónus de 50 euros, eu penso logo, pronto, vou jantar fora. E eu nem penso que eu posso fazer com que esses 50 euros, ou guardá-los, ou investi-los. Claro que pronto, isto é uma regra geral, mas na maior parte das vezes é assim que nós nos comportamos. Porquê? Porque é um extra. Sim. Nós não estamos a contar com isso. Portanto, esse é o exemplo. E o final, que no fundo resume aquilo que é o Estado, é quando o dinheiro vem de outra pessoa e vai para outra pessoa. É que eu nem economizo, nem procuro maior valor. E este é que é o maior problema. É o problema do Estado. É que o Estado gasta o meu dinheiro em ti. E quando o Estado gasta o meu dinheiro em ti, o primeiro pensamento era bem, este dinheiro vem de outro. Ou seja, não vou economizá-lo. Já chegámos lá. Quando são outros a dar-nos o dinheiro, nós não vamos economizá-lo. Sim. E depois eu penso, em quem é que eu vou gastá-lo? Vou gastar em mim? Se eu fosse gastar em mim, que no fundo também acontece na política, procuro sempre de maior valor. Salários. Procuro para os primos, para os tios, para os tachos e para tudo e mais alguma coisa. Agora, se a lei me diz que eu tenho que dar o dinheiro ao outro, porquê é que eu vou dar aquilo que é de maior valor? Eu vou dar aquilo que é mais rápido. E esse é que é o problema do Estado. Portanto, o problema do abuso do Estado na economia é exatamente nós darmos o poder ao Estado, do Estado gastar o nosso dinheiro nos outros, sem que haja uma responsabilidade. Porque, por exemplo, se a lei dissesse que uma legislatura, não é, ao fim de 4 anos, o governo atuasse de má forma, não é, podendo isso ser avaliado, se houvesse uma punição, eu acredito que as coisas mudassem. Agora não há. Não há. Nós podemos ter a pior legislatura de sempre, que o máximo que lhes acontece é o Presidente da República dissolver a Assembleia e dizer, olha, meus amigos, vocês têm que saltar fora. Mas até lá, eles podem fazer aquilo que quiserem. Porque no fundo é isso. Eles têm proteção legal para fazer isso. E se não tiverem, andam ali à margem da lei, mas tudo muito ambíguo. Quando a lei não consegue ser específica e consegue ser questionável. Portanto, esse é que acaba por ser o problema. E esse quadro, no fundo, que o Milton Friedman pinta, não é? Eu acho que diz muito. E diz muito não só nas questões políticas e económicas, mas em tudo na nossa vida. Em tudo. E acima de tudo, fala depois também, e eu recomendo para quem quiser ver, há muitos vídeos dele traduzidos e legendados sobre política económica e sobre se supostamente o Estado não recebe dinheiro, quem é que deve ser responsável por ajudar? Há muito também este diálogo, que era também no sentido em que também mencionaste há bocado. Se calhar as pessoas seriam mais altruístas se tivessem mais dinheiro do bolso delas. Por exemplo, uma pessoa que recebe 4.000 euros paga quase metade do salário em impostos. Se calhar ao final do mês só pagasse 25 ou 30, sentir-se-ia muito mais altruísta. Sim. É a realidade. E mesmo que não ajudasse de forma direta, que depois era isso que eu também gostava de salientar aqui, mesmo que essa pessoa não dissesse assim, vou dar o dinheiro à Cruz Vermelha ou ao Banco Alimentar, indiretamente talvez Indiretamente ela ajuda. indiretamente pode ajudar se criar emprego. Verdade. Ou mesmo A consumir. Ou mesmo a consumir, claro. Consumindo, sim. Ou a consumir, ou mesmo a criar emprego, pelo empreendedorismo. Porque quanto menos impostos, melhor. Há mais ideias, há mais pessoas a pensar, a desenvolver negócios, mesmo internacionalmente, a fazer fusões, a fazer parcerias. Porque compensa, aí já compensa. Porque compensa, exatamente. E vamos lá, eles têm os exemplos deles. Cuba, Coreia do Norte. Ok. Exemplos em que Isso, vamos Ok. trazer. É assim, o principal exemplo será o Chile. O Chile é o exemplo que o anarcocapitalismo, ou seja, um mercado selvagem, um mercado sem regulação, é um mercado como ele é, um mercado capitalista puro e duro, corre mal, corre, porque não há regulação. Ou seja, se o mercado hoje está em altas, vamos todos jantar fora. Se o mercado amanhã está em baixas, não há dinheiro para comer. É assim, há o Chile, há, por exemplo, quem critique Reagan nos Estados Unidos, na altura, ou Thatcher
no Reino Unido. Agora, não há assim tantos exemplos, porque o anarcocapitalismo, ou seja, Quantos milhões morrem no Chile por ano? lá está. Quantos milhões? É assim, Quantas liberdades individuais são se nós formos a ver, pisadas? o problema do anarcocapitalismo é o problema económico, que é a ação do mercado selvagem. Porque a nível do corpo social, as pessoas foram mais livres do que nunca. Só que, se depois o mercado selvagem condiciona a liberdade das pessoas pela fome, por perderem emprego, por não se conseguirem sustentar, Claro. aí depois lá está. Aí esse debate tem que se trazer. Agora, eu mais facilmente debato com um anarcocapitalista do que com um comunista. Porque um regime anarcocapitalista dificilmente, ou quase nunca, matou e fez chacinas em público como Milhões e fizeram milhões. os comunistas. Nem havia as chamadas purgas, que também foram impostas pelo Lenin, que era a limpeza do partido. Ou seja, meu caro amigo, tu não gostas de mim, mas és militante do Partido Comunista, acabou. Aliás, foi isso que Stalin fez. O que Stalin fez para conseguir chegar ao poder era, e é engraçado quem pesquisar sobre isso, em que nós vemos uma foto de Stalin com mais 10 membros importantes da hierarquia do Partido Comunista e que ao longo dos anos essas pessoas vão misteriosamente desaparecendo. Porquê? Porque ele foi correndo com elas. Era um perigo ali, E né? ele era tão obcecado ao ponto de, por exemplo, o Trotsky, que no fundo era o único inimigo que ele tinha, exilou-se no México, e ele era de tal forma obcecado, mesmo já depois de chegar ao poder, que ele mandou a KGB perseguir Trotsky no México e matá-lo. Portanto, É esta parecido com o que está a obsessão, acontecer agora. esta Parecido com o que está a obsessão, acontecer. esta obsessão pelo Caramba. poder e pelo excesso de poder, e lá está a uniformização de pensamento. Toda a gente tem que ver assim, tem que ser assim. O caminho é este, tu não podes nem olhar para ali nem para ali. Senão você vai ver mais outra coisa. Sempre ali. É isso que leva às consequências do abuso de poder. Porque há uma frase do Frank Underwood, de uma série que eu recomendo, por exemplo, quem gostar de política, House of Cards. Da Netflix. A primeira série que a Netflix fez. Quem quiser comprovar Mesmo a Netflix. o seu viés de que acha que os políticos são todos iguais, Sim, vai ver House sim. of Cards. Vai ver Sim, o que é que o porque poder dá. Sim, é um facto de alguém que é demasiado estratega, que planeou desde cedo e ele sabia, eu vou ser presidente dos Estados Unidos um dia. Agora, o caminho e tudo aquilo, as pessoas que ele envolve e todas as negociatas e no fundo mostra o lado sujo, o lado negro da política, que envolve muito poder. Mas ele tem uma frase, porque depois mesmo o conceito da série é muito bom, porque ele dialoga com quem está a ver. Ou seja, há o decorrer normal de uma série, não é, da ficção, e depois para, e ele olha para a câmara, e ele tem um diálogo, exatamente, por exemplo, em que ele diz, uma das partes, ele diz exatamente isto, que é, o poder é como o setor imobiliário, é como uma casa, quanto mais perto da fonte, mais caro. E é exatamente isso. E é mais atrativo. Por exemplo, uma casa no centro de Lisboa não é tão atrativa como uma casa na Covilhã. E a maneira como ele diz isso é que quanto mais poder eu tenho, mais poder eu quero. Mesmo que eu já seja aquela pessoa que tem mais poder. Porque essa é a natureza do homem. Essa é a natureza do homem. E depois até há vários filósofos que falam sobre isso. Rousseau diz que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Maquiavel diz que o homem é mau, por natureza. E portanto há sempre este diálogo. Mas assim, se nós já sabemos que, e era aquilo que eu também vinha a dizer, que é, se nós, a partir do momento em que nós reconhecemos que por natureza temos mal dentro de nós e que nós próprios exercemos em algumas situações esse mal, onde é que os políticos são diferentes de nós? São mais ou menos humanos? Não, são tão humanos. Se são tão humanos, nós corremos esse risco com eles. E a partir do momento em que nós estamos dispostos a dar poder a alguém que é tão ou mais mau que nós, isso diz tudo. Eu acho que isso diz tudo. Mas é uma reflexão que nós chegamos a esta reflexão de uma forma tão simples, que no fundo parece-nos simples, da mesma forma que nos parece simples o comunismo ser ridículo, mas nem toda a gente faz. Deixa-me fazer aqui de advogado do diabo, porque já em várias conversas eu tive malta a dizer não, mas o capitalismo mata milhões de pessoas todos os anos também. E eu depois peço-lhes fontes disto e digo, pá, então explica-me lá que tipo de regime é que está aí a matar. E eles mandam-me coisas como, olha, morrem estas pessoas à fome, morrem estas pessoas à sede, morrem estas pessoas por causa de X, Y e Z. Tipo, basicamente, obstáculos da vida.
Tipo, eu perguntei, Sim. porra, mas tu achas que antes do capitalismo as pessoas não morriam à fome? E não morriam à sede? Claro. Isto A são vida era muito obstáculos da difícil. vida, a vida é difícil. Maior parte das pessoas antigamente vivia com menos do atual $1 por dia. Sim. A vida era muito difícil. Claro, e eu acho que isso é que nos traz aqui a questão da minha principal crítica, além de eles não acreditarem em propriedade privada. Foi a propriedade privada, na minha Sim, perspectiva, sim. que nos libertou, não é? Claro, claro. Nós que antes, sim, no sim. E que sistema nos fez feudal, crescer. antes no sistema feudal, acho que é assim que se chama, O nós tínhamos feudalismo. os tais lordes, não é? Que eram os únicos que Sim. tinham direito à propriedade. Sim. Então, eu se quisesse ser... E mesmo que quisesses ter, era um processo. Era uma Era loucura, muito não é? difícil. Era uma loucura. Então, até havia todas estas castas, não é? De que Sim, só o sim, filho, sim, o primeiro sim. filho é Que ainda podia existe. ter, Ainda existe, por em exemplo, alguns na casos. Índia. Exatamente. Então eu só podia fazer terras, não é? Na altura a agricultura era a principal fonte de rendimento, só podia fazer terras de senhores e tinha que lhes dar a cota e etc. A partir do momento em que a propriedade privada foi libertada como direito para qualquer pessoa, nós conseguimos nos libertar. Eu conseguia Sei, adquirir sei. propriedade privada, Claro. criar a minha vida. Então foi isso que nos trouxe. E além de eles não acreditarem nisso, eles acreditam nesta noção ridícula de direitos materiais, que é de tu tens direito a um conjunto variado de coisas, que é sempre crescente, não é? Hoje em dia até dizem que tens direito à internet, mas tens direito à internet, também tens direito a um telemóvel, porque como é que vais aceder à internet? É isso. Basicamente esses direitos estão sempre a aumentar, não é? É assim, ao menos estão a ser consistentes, não é? Se precisas, Sim, mas se isso, tens quer direitos, dizer, a partir do momento em que eu tenho liberdade de escolher o que quer que seja, eu não preciso ter esses direitos. Porque esse direito já está assegurado. Esse isso. direito já está assegurado. mas Lá no Brasil a gente chama de socialista de iPhone. não é ridículo. Ah, é esse há ridículo. muitos. Há muitos comunistas Claro. também. Eu adoro vê-los no Twitter a chorar, não é? E depois adoro o Twitter por causa disto. É que depois ali em baixo aparece com umas letrinhas azuis claras. Twitter de iPhone. E é que o trabalho de alguém não pertence a ninguém, percebes? Não Sim. pertence a ninguém. Então, tu a partir do momento em que tens direitos, porque existem direitos naturais e imateriais e direitos materiais, direitos imateriais e naturais, liberdade de expressão, tua liberdade de escolha, etc., liberdade de tu identificares e te comportares da maneira como entenderes, isto assegurando da mesma forma o direito dos outros, não é? Porque senão, claro. tu dizes, eu tenho direito a tudo, mas Uma tu coisa não, não sobrepõe a outra. essa- sim, essa- nem invalida. toda essa filosofia morre. Acabou. Acabou, não é? Claro. E outra coisa são direitos materiais. Direitos materiais só vêm com esforço. Tu basicamente estás a dizer que o esforço de alguém pertence a ti. Não é? Isto é completamente imoral. É o esforço de ninguém apelo, não é o pertence apelo a à ninguém. ganância. Porque por um lado é mesmo ridículo. Por um lado eles dizem não, eu faço a cadeira, eu é que devo ter o lucro. Não é? Eles dizem que é Sim, a sim, ditadura sim, do sim. proletariado. É exatamente isso. Por outro lado, eles querem roubar tudo de todos para eles, e quando eles dizem o Estado é meia dúzia de pessoas, não é? Um conjunto de pessoas, É os amigos. eles dizem não, isto é de todos. E o que é de todos significa Exato. isto é só de meia dúzia e nós é que decidimos o que é de quem. Porque, por exemplo, se o comunismo na sua filosofia fizesse o mínimo de sentido possível, eles nunca questionaram que depois, claro, há os anarquistas que surgem daí, por isso é que muitas vezes o anarquismo está ligado ao comunismo e é uma ideia que eu diria um bocado errada, porque o comunismo defende a existência do Estado. É impossível. Agora, é impossível, sim. Defende a existência do Estado poderoso para tudo. Porque assim, eu não posso acreditar que alguém me diz que a terra a quem trabalha, que é o slogan, né, e que eu é que tenho direito à minha propriedade porque eu é que sei, não é? E é o meu trabalho e eu é que sei, pronto, ok. Mas quer dizer, se tu me dizes isso, não me podes dizer que ao mesmo tempo existe um Estado que se quiser vem aqui e tira-me a terra. Senão a terra não é minha. Não é? Sim. A Invalida. não ser que eu tenha feito alguma coisa que justifique isso. E mesmo assim, atenção que as coisas... Quer dizer, isto é ignorar por completo a lei e o Estado de Direito, não é? Agora, o capitalismo mata. É assim, o que não... é o decorrer natural da vida. Eu acho é que custa a muita gente aceitar isso. A vida é uma competição. A vida é uma competição, é tão simples quanto isso. Porque, por exemplo, as mesmas pessoas que criticam o capitalismo são as mesmas que, quando estão a tirar um curso na universidade, dizem assim: olha pá, hoje vou a uma palestra, hoje vou a um workshop, porque, sabes, quando eu acabar o curso, tenho que me diferenciar dos outros. Quer dizer, se eu defendo competição para umas coisas, porquê é que eu não defendo nas outras? Porque é tudo assim. A realidade é que é assim. Porquê? Porque há uma hierarquia. E é natural, eu acho que custa a muita gente a noção de hierarquia. E há uma conotação negativa, naturalmente, porque nós quando ouvíamos falar em hierarquia era na monarquia, nos regimes ditatoriais E era uma isso hierarquia tudo. imposta. E era uma obrigatória, hierarquia imposta, sem opção exatamente. e sem capacidade de subir ou descer Exatamente, sem mobilidade social, exatamente. Agora, a hierarquia é natural do homem, porque, por exemplo, se não houver... O conceito de hierarquia tem implícito outro conceito, que é o conceito de valor. Aquilo que eu valorizo. Por exemplo,
vocês, o podcast hoje, esteve acima da hierarquia de eu, por exemplo, estar deitado no sofá. Porquê? Porque eu dei mais valor, para mim, eu escolhi vir aqui do que me deitar no sofá. Ou seja, há uma hierarquia, porque eu sobreponho eu estar aqui do que estar deitado no sofá. A mesma coisa com cursos. Por exemplo, se eu pretendo seguir direito, eu estou a fazer uma hierarquia de cursos. Eu estou a fazer uma lista que me mostra, eu primeiro tenho este e em último tenho este. O último sendo, por exemplo, agricultura. Por exemplo. Ou seja, isso é natural. Porque quer dizer, na mentalidade então dos comunistas, né, de uma sociedade sem classes, e no fundo as classes sociais são a hierarquia, não há valor. Como é que eu poderei escolher um curso de ensino superior se não há uma hierarquia, se todos os cursos são iguais para mim? Isso quer dizer que eu sou dotado de todas as capacidades para fazer qualquer curso? Não sou. Não. Não sou. Não, porque não somos iguais, né? Não somos iguais. É isso. Exatamente. Aí volta para... Ou também assumem erradamente que estaria apenas sujeito à tua preferência. Tu podias fazer o que quiseres, não é? Podias estar disposto a... Mas isso depois entra num problema, que eu chamo-lhe o problema de quem apanha o lixo. Que eu faço sempre esta pergunta que é, olha, não é que... E eu uso muito especificamente este problema, porquê? Porque apanhar o lixo é essencial na sociedade de hoje. Claro. Essencial. É um trabalho Todos os trabalhos extremamente importante. E eu uso Não esse passa um dia só. e Não isso- passa só um não dia. passa um dia. Aí você vai ver o É a resultado. primeira notícia que aparece quando alguma coisa, uma greve, qualquer coisa acontece, é lixo espalhado por todo lado, não é? É isso aí. Ou seja, é um trabalho essencial. Eu uso este exemplo muito específico porquê? Porque é um trabalho essencial e maioritariamente indesejável por fazer pelas Certo, pessoas, certo. mas não deixa de ser essencial, certo? Sim. Então eu costumo perguntar, ok, numa sociedade comunista tu tinhas liberdade para fazer, não é? Tu escolhias o que fazias. Ninguém ia escolher. Quem é que apanha o lixo? Vamos assumir que todos os teus direitos materiais estão Assegurados. reconhecidos e assegurados. Numa sociedade capitalista é muito simples. Se ninguém queria apanhar o lixo, de repente este passava a ser o trabalho mais bem pago do mundo. Certo. O mercado Exatamente, livre a funcionar. exatamente, porque a oferta é muita e a procura é pouca. Exato. É isso. Rapidamente tinhas o mercado livre a tomar conta da situação e rapidamente tinhas pessoas a apanhar o lixo. Numa sociedade comunista, quem é que apanha o lixo? Quem é que ia escolher trabalhar? Não, mas eu já nem digo, eu já nem Não, pego mas nessa. é exatamente Eu isso. já nem pego nessa, eu só Mas pego. sim, esse Vamos exemplo é perfeito. assumir que ninguém queria apanhar o lixo. Ninguém quer apanhar o lixo. Ok? É uma possibilidade. Certo, claro. Pode não ser uma possibilidade. E mesmo muito que haja óbvia, quem escolha, se calhar não vão ser pessoas suficientes suficientes. para fazer o trabalho todo. Por exemplo, ninguém quer apanhar o lixo, ou as pessoas que querem apanhar o lixo são poucas para as necessidades que existem. Como é que uma sociedade comunista resolve isso? É que o mercado livre resolve isso automaticamente. À força. Não é que Exatamente. Só que ninguém admite isto. Ninguém. Por isso é que nasceram os gulags, não é? Ou seja, Exatamente. se tu te recusas a ir trabalhar, Vais trabalhar, para o gulag. trabalho escravizado. Eu gostava ainda de saber, tanto criticam o mercado livre, não é? Que eu gostava ainda de saber qual é o mercado livre, por isso é que chama livre, que existe, em que a polícia tem que ir-te obrigar a trabalhar a casa. É que era isso que acontecia nas sociedades comunistas. A Exatamente, polícia ia obrigar as exatamente. pessoas a trabalhar. Então, todas as tuas necessidades materiais estão asseguradas. Qual é o teu incentivo? Eu posso escolher não trabalhar? Sim, podes, mas na verdade não podes. Porque se Exato. tu deixares de fazer isso, quem é que Podes e não produz as podes. tuas necessidades materiais? Isso está suportado por quê? Está suportado pelo poder absoluto do Estado. Claro, exatamente. Está suportado pelo poder absoluto do Estado. E é assim. E quanto a isso, é assim, há muitos argumentos que lá está, eu não... da facção mais liberal e anarcocapitalista que eu não concordo, mas compreendo. Como, por exemplo, agora nos Estados Unidos há muito aquelas leis contra o racismo e a procura de... Pronto, lá está, vem muito da pressão social que existe e da uniformalização da sociedade. Mas, por exemplo, o mercado livre trataria disso facilmente. Porque aqui há uns anos, e ainda há algumas zonas assim mais rurais e interiores, e quando nós falamos dos Estados Unidos e rural, as pessoas associam ao Texas, mas esquecem-se que Texas é super urbanizado. Só uma parte, e um facto que há bocado disseste, eu achei este impressionante. Acho que são das 5 primeiras, ou das 20 primeiras cidades com maior poder de compra no mundo, das 20 primeiras, acho que só 17 são nos Estados Unidos, e dessas 17, 5 das primeiras são só no Texas. No Texas. 5. 5 é San Maior Antonio, poder de compra. Isso quer dizer Houston. que tu vives a melhor vida possível porque recebes o que tu ganhas, Yeah. ficas com a maior disponibilidade possível para aquilo que Mas são lá os está, custos porque é que nós atuais. temos essa ideia do Texas? Não é? É engraçado, mas... E a propósito daquilo que eu estava a dizer, antigamente era muito comum os estabelecimentos terem placas, e não dando o caso do racismo, Aham. não terem placas a dizer não entrem judeus, Exatamente. portanto, comprovando o antissemitismo de quem... Ora, hoje em dia, se isso acontecesse, supondo que há um proprietário que faria isso, e eu, não sendo antissemita, não entraria. Tão simples quanto isso. Porque eu não quero ser conivente com aquilo. Quem é que perde? Sou eu?
Não. É o proprietário daquele É ele, negócio. é Ou seja, isso. ele vai chegar à conclusão que mesmo que seja antissemita, o que lhe interessa é que o judeu vá lá e que pague. Isso. Porque é isso que lhe interessa no capitalismo. É exatamente porque é uma competição. E eu preciso de sobreviver. Porque mais depressa eu sobrevivo se houverem 20 cafés na minha rua do que só houver um. Exatamente. Porque depois lá está. Tão depressa, que também é curioso, tão depressa os comunistas que criticam o capitalismo pelos consórcios e pelos monopólios económicos e os grandes grupos financeiros. Quer dizer, o capitalismo proporciona a que eu hoje consiga ter um telemóvel por 50, 60 euros. Imaginando que o Estado tinha um monopólio sobre telemóveis. Só havia telemóveis do Estado. Quanto tempo é que demorava eu a ter um telemóvel e quanto é que ia custar? E o Reagan contou uma boa história sobre isso, da União Soviética, que é um homem que vai comprar um carro, espera numa fila enorme, horas e horas e horas, e chega lá e diz aqui, estou trata da papelada e entrega e dizem-lhe assim, pronto, olha, comprou o carro, pode vir buscá-lo daqui a 40 anos. E é exatamente isso. Porque quando é entregue tudo às mãos do Estado, o Estado tem que recursos é que o Estado tem para produzir E em também não tem massa? incentivo, porque é assim. Não tem incentivo, competição exatamente. não, é vista como uma palavra negativa muitas vezes, mas no mercado livre é o sangue do mercado livre. Certo. Porquê? Porque a competição gera mais valor, porque tu tens que competir com aquilo que são as outras opções do mercado, ou pelo menos menor preços. Porque tu podes competir ou Na dando maior mais parte valor, das vezes é menor dando, preço. dando mais valor pelo teu produto, ou dando o mesmo valor pelo menor preço. Certo. Isto é uma bola de neve, o que chamam da mão invisível do mercado livre, que gera mais valor para o consumidor e cada vez menores preços pelo mesmo valor. Certo. O Estado, nós não temos telemóveis porque o Estado decidiu inventar telemóveis, de certeza absoluta, não é? Foi Sim. porque um indivíduo Sim. e depois outro indivíduo construiu em cima dessa ideia, de outra ideia. Mas E- lá está, mesmo quando olhamos para a Microsoft, quer dizer, é o benefício do capitalismo. A liberdade das pessoas se juntarem e de fazerem, lá está, as fusões, as empresas juntarem-se para um propósito. Eu acho que isso é porque, lá está, nós vemos também que tudo tem o seu tempo. Se há tempo de juntar e de fundir e de se unir, também há tempo de separar. A Microsoft é exatamente, Nada é eterno. é exatamente Olha a esse Nokia. exemplo. Eu acho Kodak, etc. eu acho que isso reflete que as políticas nunca devem ser as mesmas, mas devem ser suportadas por algo que seja no mínimo intemporal. Por exemplo, por isso é que eu sou apologista da democracia, porque eu prefiro viver de uma democracia para sempre com falhas do que viver na alternância de regimes, uma vez democracia, outras vezes oligarquia, outras vezes aristocracia, outras vezes ditaduras, autocracias. Portanto, prefiro esta estabilidade que é suportada, e aqui neste caso é o capitalismo. O suporte é o mercado livre, umas vezes mais regulado, outras vezes menos, tal como umas vezes muito, muito amigo e outras vezes muito chato, não é? E é um incómodo. Mas no fundo é suportado por tudo isso, e é isso que permite que se estimule a economia e que as coisas no fundo andem, é exatamente E isso. outra coisa que cria é uma oportunidade para absorve esta pluralidade das nossas personalidades. Porque existem negócios nicho, certo? Alguma vez se tivesse entregue ao Estado a criação daquilo que é toda a matéria, não é? E todo o valor que se gera, negócios nicho? Claro que não. Não, desculpa, nós não vamos dar prioridade a isso. Este não é o nosso objetivo neste momento. Mas no mercado livre, tu és livre. Sim, Podes fazer negócios claro. nicho, podes fazer negócio só para 10 pessoas. Se as 10 pessoas estiverem dispostas a dar o valor que quiserem, dão o valor que quiserem. E tu podes ser bem capaz de autodeterminar e absorver esta pluralidade. Desculpa. Pluralidade, sim. Isso, obrigado. Eu estava a tentar imitar-te, mas não consegui. Que é o ser humano. Nós somos feitos todos diferentes, queremos coisas diferentes e isso é super importante para aquilo que é a forma como nós organizamos o nosso sistema económico. Sim. E como atender a todas essas diferenças não sendo livre. Exato. E depois, tu partes de outro pressuposto que é, como eu estava a dizer há bocado, isto de que tudo é de todos, não é? Não é nada mais do que tudo é de alguns, pouquinhos, que decidem o que é de todos. O que é todo? E tu estás a assumir que essas pessoas vão ter o teu melhor interesse em consideração. E não vão. Não vão, claro que não. Vão ter A primeiro história delas. mudou que não. Primeiro delas. Mostrou que E em não. segundo lugar, elas vão cometer erros e não vão conseguir gerir tudo aquilo que é a máquina económica absurda. É demasiado grande, são demasiadas decisões, demasiada complexidade para um conjunto de pessoas conseguir gerir. Tem que ser um conjunto de princípios e regras muito concentrado. que se autogere, percebes? É isso. Pronto, Pedro. Agora encaminhando aí pro final, né? Pra ver se a gente fecha esse papo aqui bom, né?
Papo bom, hein? Ó, Ficava nunca aqui vi o horas. Marquinhos tão empolgado. Foram 2 papos. Parece Os que só dois tinham ele tá- passado 20 minutos também. E acho que a gente já vai em 2 horas, Já, viu? acho É. que já. Pronto, tentando fechar aí com uma mensagem um pouquinho mais, acho que eu diria positiva. O que você falaria hoje para quem está ouvindo a gente, mediante toda essa discussão, que eu acho que aqui a gente deu alguns panoramas, a gente explicou muita coisa, mas também deu a nossa opinião aqui. Eu diria até vocês Claro. dois deram muito mais opinião, que tem muito mais profundidade nesse assunto aí de política, falar de comunismo, falar da política atual, do passado, sabe? Essas referências que vocês deram aí de leitura, de pensadores, achei brutal. Então aprendi muito e acho que o pessoal também que está assistindo, está ouvindo a gente, Sim, aprendeu. Eu acho que para fechar uma sim, mensagem assim. a mensagem a deixar é sempre. Vale sempre a pena aprender. Sempre, sempre. Eu acho que mesmo que numa altura esteja mais descrente do Estado ou da política, não é? E que caia no erro, no fundo, de dizer que os políticos são todos iguais ou que nada vai mudar, mesmo que acabe por não mudar, o aprendermos, quer seja sobre política, filosofia, literatura, proporciona-nos momentos como estes. E é exatamente isso que para mim é um dos prazeres que eu mais tenho na vida e que quero sempre guardar. Daí na minha introdução também ter dito falar com quem quer que seja, porque eu acho que é isso que nos traz anos de vida, é isso que nos traz experiência, é o ouvir o próximo e não só ouvir, mas também mudar e modificar aquilo que nós dizemos a essa pessoa. Portanto, o meu conselho é sempre aprender e estar em constante aprendizagem e em partilha, porque é disso que vivemos. O homem é um animal social, o homem não vive sozinho, vive em sociedade. Portanto, nós temos que jogar este jogo e perceber da melhor maneira que podemos viver e a melhor maneira que podemos rentabilizar essa vida. É isso. Olha, Muito eu bem. acho que a gente está conversando aqui, Marco, com o Ele tem futuro 17 anos, político. eu só queria lembrar. Eu acho que a gente está conversando com o futuro político. Eu acho que daqui a alguns anos o pessoal, quando ele for eleito, vai voltar nesse podcast. Vai-lhe atirar isto à cara. Vai. E eu acho que vai. E acho que aqui fechamos. Marquinho, quer falar alguma coisa aí? Não, pá, só queria agradecer. Queria Não, mesmo agradeço agradecer. também Eu, pelo eu acho que a convite. mensagem que tu passas de eu falo com qualquer pessoa é super importante. Existe muito esta tentativa de tentar colocar uma conotação negativa em ideias e tentar cancelar ideias hoje em dia, o que eu acho extremamente negativo. A própria política é feita de nada mais do que conversas. Exato. Nada mais. Claro. O fundo resume-se a conversas e a debate de ideias, não é? Pá, isso é uma mensagem super importante. E pá, queria-te agradecer muito por teres vindo cá. Foi um espetáculo. Malta, deixem um like, deixem um comentário ao Pedro, façam perguntas e se o quiserem ter cá novamente, certamente podem sugerir outros temas que podemos abordar. Porque pá, se ele agora aqui com 17 anos tem este calibre, imagina o que isto vai dar. Eu já vou aproveitar já a frase dele e dizer, eu acho que a gente aqui também deveria conversar com qualquer pessoa. Sem dúvida. E caso você queira também trazer aí um contraponto do que o Pedro aqui trouxe, Excelente. do que o Marcos, do que eu trouxe aqui na conversa, escreve aí nos comentários, né? Dá aí entre em contato com a gente, que a gente também pode aqui abrir aqui o microfone para você conversar e talvez até com o Pedro aqui, pra gente fazer de alguma forma aqui um debate democrático e conversar aqui e aprender um com os outros. A ideia é aprender, né, Pedro? Exatamente. É Nada isso. melhor que isso. Isso era uma excelente ideia. Fechamos. Obrigado, Pedro. Obrigado. Foi um prazer, pá. Obrigado. Abraço, pessoal. Sentem o dedo no like aí, subscrevam no canal. Temos o corte, malta, não se esqueçam do isso, corte, nós vamos ter Zuga. clipes. Boa. Vamos ter clipes dos melhores momentos de cada conversa que nós tivermos. Por isso, se quiserem, também podem pesquisar cortes Zuga e vão ter lá os melhores momentos. Porque é normal, nós estamos aqui 2 horas a conversar, às vezes vocês não têm 2 horas, mas podem ver os melhores momentos, pelo menos o que nós consideramos ser os melhores momentos. Ótima corte lembrança. É isso. Abraço. Tchau aí, Valeu. malta. 2 horas, meus amigos. Ai, meu Deus, já não estava tantas horas assim com os fones. Ih, não mandei mensagem pra Letícia. Era pra mandar mensagem pra ela, pra avisar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Passou muito... Não, ele falou 1 hora, era 50 minutos, né? Do 1 hora pro 1 hora e 50, eu falei... Cara...